A história começa com Haruto, um menino de não mais de 10 anos. Seu pai teve que se mudar da cidade onde moravam, e assim o menino ficou dizendo adeus à garota que amava. Apesar de sua pouca idade, ele fez o que muitos homens adultos falham em fazer, meu amigo. Olhando em seus olhos lacrimejantes, ele disse: "Eu tenho que ir com meu pai agora, mas prometo a você, eu voltarei e me casarei com você. Mesmo que eu morra ou seja morto, ainda assim retornarei para você." A menina ficou profundamente de coração partido. Ela não queria se separar dele, mas a vida nunca segue o caminho que esperamos. E assim, o menino partiu e os anos se passaram. Um dia, Haruto estava andando de ônibus quando percebeu uma menina olhando para ele. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, um acidente horrível ocorreu. Todos no ônibus morreram, exceto Haruto. Ele abriu os olhos, sua cabeça latejando de dor. Ele olhou ao redor e percebeu que seu corpo havia mudado. O lugar era desconhecido, e tudo ao seu redor era estranho. Memórias confusas invadiram sua mente. Sua cabeça latejava com uma dor insuportável, e ele não conseguia entender nada. Logo descobriu a verdade. Após sua morte, ele foi transportado para outro mundo. Agora ele vivia sob um novo nome, Ryu. Um grupo de trabalhadores entrou na sala onde ele estava, carregando uma sacola que continha algo dentro. Eles a abriram e começaram a comer. Ryu, faminto, se aproximou, mas um dos homens gritou para ele: "Saia de perto de mim, seu cheiro está estragando a comida." Arrasado, Ryu saiu e comeu algumas frutas que encontrou no chão. Mas as memórias ainda assombravam sua mente. 2 corpos, 2 conjuntos de memórias colidindo dentro de uma alma. Uma voz ecoando sem parar em sua cabeça. Tentando se recompor, ele murmurou: "Haruto está morto em seu mundo. Eu sou Ryu agora. Eu devo continuar. Eu nunca esquecerei meu objetivo. Eu vou vingar minha mãe." Ele tinha assistido sua mãe ser assassinada diante de seus olhos quando ele era apenas uma criança. Ele nunca esqueceria aquele momento, e ele jurou se vingar. Enquanto estava perdido em pensamentos, ele foi interrompido por um grupo de garotas em roupas limpas. Elas estavam procurando por uma garota desaparecida e perguntaram a ele se ele tinha visto alguém. Ryu negou, dizendo que não sabia de nada, mas as meninas não acreditaram nele e lançaram insultos contra ele. Então, uma garota de cabelo branco avançou com graça gentil e disse: "Sinto muito pelo que minha irmã disse. Elas estão apenas chateadas porque nossa irmã está desaparecida. Preciso de algumas informações suas." Ryu admirava a maneira dela e calmamente contou-lhe tudo o que sabia. A garota chamada Célia usou sua magia para tentar localizar a irmã, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio dela. Em vez disso, ela descobriu algo inesperado. Ryu era o único na área com uma energia mágica semelhante à deles. Ela não sabia como ele tinha esse poder, mas não o questionou mais. Como agradecimento pela informação, ela lhe entregou uma bolsa cheia de dinheiro e se despediu educadamente com os outros. Ryu abriu a bolsa e sorriu ao ver o dinheiro dentro. Ele rapidamente amarrou-a em torno do pescoço e correu de volta para a cabana para retomar o trabalho. Mas no momento em que abriu a porta, um homem avançou sobre ele e o atingiu forte no peito, derrubando-o no chão. Felizmente, o golpe atingiu o saco amarrado ao seu peito e poupou sua vida. Frustrado por Ryu ter sobrevivido, o agressor se aproximou para acabar com ele. Ryu estava apavorado, congelado de medo, incapaz de se mover ou pensar claramente. De repente, uma garota estranha apareceu na frente dele. Ela segurou gentilmente seu rosto e disse: "Não há tempo. Você tem que despertar seus poderes agora ou nós dois morreremos." Naquele instante, Ryu entendeu e então aconteceu. Ele se transformou em Haruto mais uma vez. As lembranças de sua primeira vida vieram à tona. Suas habilidades de combate, afiadas e mortais, voltaram instantaneamente. Ele agarrou o criminoso e quebrou seu crânio com um golpe limpo. "Meu pai vai te recompensar se você me trouxer de volta." Antes que ele pudesse responder, ela desmaiou do horror de ver os corpos mortos ao redor dela. Ryu a levantou no ombro e saiu para encontrar as garotas e devolvê-la em segurança. Elas o avistaram de longe, mas quando ele se aproximou, uma delas correu para a frente e o esbofeteou. "Você mentiu para nós antes. Você disse que não sabia de nada e agora está carregando ela, seu sequestrador. Deixe ela ir, não a toque novamente." Ryu tentou explicar, mas a garota não quis ouvir. Ela estava furiosa e totalmente convencida de que ele era o culpado. A líder deles levantou a espada e a apontou para ele. "Você negou conhecê-la antes e agora a traz de volta? Você vem conosco para o castelo. Você vai confessar tudo lá. Vamos decidir depois se você é inocente ou culpado. Se você for inocente, será recompensado." Ryu perguntou: "E se eu me recusar a ir com você?" Ela respondeu friamente: "Não se engane. Isso não é um pedido, é uma ordem." E assim eles o levaram para o castelo. Enquanto isso, a polícia chegou ao local de trabalho dele e prendeu o verdadeiro criminoso. Eles estavam prestes a interrogá-lo quando um homem mascarado apareceu e disse: "A missão falhou." Ele ativou um pequeno dispositivo e assim, o criminoso estava morto. O homem mascarado sumiu, claramente planejando algo ainda mais sinistro. De volta ao castelo, Vanessa levou a princesa Flora para sua cama para tratar seus ferimentos. Ryu, no entanto, foi jogado na prisão para interrogatório. Um guarda o acorrentou e disse:
Escute com atenção. Confesse que você sequestrou a princesa ou eu vou forçá-lo a falar. Mas Ryu era completamente inocente. Eu não sequestrei ninguém, ele respondeu firmemente. O guarda não acreditou nele. Ele bateu em Ryu sem piedade, exigindo respostas. Ryu, machucado e ensanguentado, permaneceu em silêncio. Ele não admitiria algo que não fez. Naquele momento, Flora recobrou a consciência. Vanessa estava sentada ao lado dela, esperando ela acordar. Assim que abriu os olhos, Vanessa contou-lhe tudo. Flora imediatamente gritou: "Por que você o prendeu?" "Ele salvou minha vida. Traga-o aqui imediatamente. Precisamos recompensá-lo." Vanessa correu para a prisão e ficou horrorizada com a condição de Ryu. Ela gritou com o guarda: "Eu disse para tratá-lo com cuidado." "Por que você fez isso com ele?" O guarda se defendeu. "Ele é um espião. Ele sequestrou a princesa. Me dê mais um tempinho e ele vai confessar." Vanessa interrompeu: "Libere-o agora. Ele é quem a salvou." Surpreso, o guarda obedeceu. Ryu, no entanto, ainda estava bravo e se recusou a falar com alguém, nem mesmo com Célia. Ela usou uma magia de cura para tratar seus ferimentos, que lentamente começaram a fechar. Mais tarde, Ryu acordou na cama. Surpreso que sua dor havia sumido, Célia estava ao lado dele e disse suavemente: "Não se preocupe, você está seguro agora. O próprio rei irá honrá-lo em 2 dias. Ela acrescentou: "Sinto muito por termos te machucado ontem." "Eu prometo, isso não acontecerá novamente." Ryu sorriu levemente e respondeu: "Está tudo bem. Mas como vou me encontrar com o rei, vou precisar da sua ajuda. Me ensine a falar corretamente na frente dele." "Eu não quero causar problemas." Depois que ela concordou e estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar, uma onda de imensa alegria invadiu-o como se o mundo inteiro tivesse subitamente se iluminado ao seu redor. Logo após, o rei realizou uma grande cerimônia em que ele homenageou Ryu e anunciou oficialmente sua matrícula na Academia Nobre. A atmosfera estava serena e magnífica. Após a cerimônia, Célia o encontrou na escada, apresentou-o à sua turma, explicou tudo o que ele precisava saber e informou que ela seria a instrutora deles. Como Ryu havia se juntado tarde e os exames estavam se aproximando, ela disse: "Se você precisar de ajuda, me procure e eu lhe darei aulas particulares." Ryu ficou muito feliz com suas palavras e concordou alegremente. Quando ele entrou na sala de aula, entretanto, não foi bem recebido. Todos os seus colegas vinham de famílias nobres ricas e não conseguiam entender por que o rei permitiria que um camponês como Ryu frequentasse a escola deles. Ryu não deu atenção aos comentários deles e se sentou em silêncio. Depois ele foi até a Célia para estudar mais, e as coisas correram bem a partir daí. Ele continuou estudando com ela até que finalmente chegou a hora dos exames. Enquanto Ryu se preparava, ele estava se esforçando muito, o que preocupava Célia. Ela tentou convencê-lo a pegar leve, lembrando-o de que ele ainda era novo e que notas não eram tudo. Mas Ryu a tranquilizou com uma voz calma: "Eu só quero aprender, só isso." Os exames começaram e todos os levaram a sério. Um mês depois, os resultados foram divulgados e todos se reuniram para ver como Ryu tinha se saído. Para surpresa de todos, Ryu ficou em primeiro lugar. Um dos alunos explodiu de raiva, gritando: "Isso é impossível! Ele deve ter trapaceado ou tido ajuda de alguém." Ele estava cheio de arrogância e acusações infundadas. Mas a princesa Cristina avançou e disse firmemente: "Se você não tem prova concreta de trapaça, então é vergonhoso para um nobre como você agir assim." Envergonhado, o rapaz recuou e foi embora. Depois dos resultados, Célia levou Ryu para o quarto dela para comemorar. Ela estava realmente emocionada com a rapidez com que ele aprendeu e começou a sentir uma conexão profunda com ele, como se ele se parecesse com ela. Ryu, por outro lado, a tratava como se ela fosse mais nova que ele, e o vínculo entre eles continuava ficando mais forte a cada dia. 5 anos se passaram. Um dia, o instrutor de esgrima notou a habilidade de Ryu na esgrima e o selecionou junto com outros 2 alunos para representar na academia no torneio que se aproximava. Muitos se opuseram à decisão do professor, mas ele manteve-se firme e disse: "Ryu vai competir e isso é final." Antes do torneio, enquanto Ryu estava com Célia, ela perguntou: "O que você planeja fazer depois de se formar?" Ele fez uma pausa e então disse: "Eu vou deixar este país. Eu quero visitar a terra natal da minha mãe, aquela sobre a qual ela me contou quando eu era jovem." Célia estava claramente triste, mas não demonstrou na frente dele. Dias se passaram e o torneio finalmente começou. 3 estudantes desafiaram 3 cavaleiros para mostrar o que haviam aprendido. A primeira partida foi a de Ryu. Quando o árbitro chamou seu nome, outro estudante zombou dele, dizendo: "Tente não nos envergonhar. Apenas perca rapidamente e saia do palco." Ryu ignorou e entrou na arena. O árbitro chamou o adversário: "Charles, avance." Ryu imediatamente o reconheceu. Era o mesmo homem que o havia questionado quando ele chegou ao castelo. Charles ainda estava com raiva. Seu posto havia caído após o encontro anterior com Ryu e ele havia sido punido. O árbitro sinalizou para o início da partida. Charles lançou uma série de ataques poderosos, sem dar a Ryu um momento para respirar. Ataque após ataque, Ryu mal conseguiu se defender e os espectadores acharam que ele estava acabado. Mas então Ryu de repente contra-atacou, desarmando Charles com facilidade. O árbitro ficou surpreso e declarou Ryu o vencedor. Charles ficou lá tremendo, gritando: "Eu estava apenas me segurando. Dê-me outra chance e eu não vou pegar leve." Mas o árbitro gritou: "Basta, você perdeu justa e claramente na frente de todos. Aceite sua derrota." Charles admitiu relutantemente sua perda e foi embora.
Celia e o instrutor estavam radiantes por Ryu e a multidão estava maravilhada, exceto Charles. Naquela noite, ele sentou-se bebendo sozinho, murmurando: aquele garoto. Ele me lembra do meu dia mais sombrio. Toda vez que o vejo, me sinto humilhado. Eu não quero ver o rosto dele de novo. O homem ao lado dele perguntou: você o conhece há muito tempo? Charles respondeu: você se lembra de 5 anos atrás, quando a princesa Flora foi sequestrada? Ele foi quem a resgatou, e quando eu o interroguei, eu o bati. O rei me puniu por isso. A expressão do homem mudou. As dúvidas sobre Ryu cresceram em sua mente. Ele começou a suspeitar que Ryu poderia ser a mesma pessoa que matou o criminoso e talvez até alguém planejando destruir a família real. Enquanto isso, Celia estava embaixo de uma árvore esperando ansiosamente por Ryu. De repente, outra garota se aproximou dele e confessou seu amor. Ryu não respondeu, e a garota foi embora. Mas Celia viu tudo e foi profundamente afetada. Parecia que ela tinha se apaixonado por ele. Mais tarde, enquanto Celia revisava os formulários de graduação dos alunos, ela notou que Ryu não havia enviado um. Suas suspeitas ficaram mais fortes. Ela percebeu que ele não planejava ficar no reino, e a tristeza encheu seu coração. Um novo semestre começou, e Celia agora estava ensinando magia. Todos os alunos usaram sua magia normalmente, enquanto Ryu fingia que não sabia como. Mas na verdade, sua energia mágica oculta superava a de todos eles. Claro, ninguém sabia disso. Depois da aula, quando todos saíram, Ryu se aproximou de Celia. Mas antes que ele pudesse falar, um estudante se aproximou e zombou dele na frente dela. Ele zombou: você é camponês inútil, pare de se agarrar às garotas antes que eu perca a paciência. Você acha que eu não sei como você flerta todos os dias? Ryu permaneceu em silêncio, mas Celia repreendeu o garoto. Chega! Ele não fez nada do que você o acusou. O garoto ficou irritado com a defesa dela de Ryu, mas não teve escolha a não ser ir embora. No dia seguinte, os alunos receberam a tarefa de explorar a floresta e chegar ao seu final. Um estudante veterano chamado Steel explicou o terreno e tudo o que eles precisavam saber. Tudo parecia perfeitamente em ordem. Depois apareceu outro mapa, um que dizem ter vindo da família Stewart, a mesma família daquele garoto arrogante. Segundo sua alegação, o mapa continha um atalho que os levaria ao fim da floresta o mais rapidamente possível. Naturalmente, todos acreditaram nele e seguiram Steel, já que ele deveria ser o líder deles. No começo, encontraram um grupo de monstros fracos que rapidamente eliminaram em segundos. Continuaram adiante até chegarem a um beco sem saída. Todos estavam confusos. Um deles perguntou: onde está o caminho roubado? O garoto parecia genuinamente perplexo, sem saber o que estava acontecendo, ou por que o caminho havia desaparecido. De repente, monstros mais perigosos os emboscaram por trás. Todo o grupo ficou preso. Um dos monstros atacou com uma lança e feriu a perna do menino, fazendo-o cair no chão, gritando. No processo, ele colidiu com a princesa Flora e acidentalmente a empurrou para a beira do penhasco. Naquele momento, Ryu largou tudo o que estava carregando e usou seus poderes para puxar a princesa de volta para cima, mas acabou caindo no lugar dela. Embora não tenha se machucado na queda, ele não sabia como enfrentaria os outros ao voltar, ou como explicaria o que havia acontecido. Enquanto isso, os outros estudantes se uniram para lutar contra o monstro e conseguiram derrotá-lo. A perna do menino foi tratada logo em seguida. Quando lhe perguntaram o que havia acontecido, disseram: você não empurrou a princesa Flora e quase a matou. Ele negou tudo, alegando que Ryu, o servo, estava apavorado com os monstros e o empurrou acidentalmente, o que fez com que ele caísse em Flora. Depois ele disse que, por Ryu se sentir culpado, ele se jogou da borda para suportar o castigo. Que nojo. Onde ele encontrou a coragem de inventar tais mentiras? No entanto, infelizmente, todos acreditaram nele, exceto Flora. Ela sabia a verdade e queria encontrar Ryu custe o que custar. Enquanto isso, alguém observava das sombras, armando uma armadilha para Ryu testar seu verdadeiro poder e confirmar se ele era quem tinha matado aquele criminoso no passado. Enquanto os estudantes caminhavam pacificamente, Ryu estava escondido por perto, ouvindo as mentiras do porco e decidindo não voltar mais para a cidade, por medo de causar mais problemas. Além disso, ele nunca se sentiu confortável lá. Ele estava pensando em sair há muito tempo. De repente, um monstro enorme e desconhecido apareceu diante dos alunos. Eles tentaram atacá-lo usando seus poderes, mas foi inútil. O monstro era forte demais. Ele atingiu vários estudantes, riu zombeteiramente e avançou sobre eles como se fossem presas. Todo mundo percebeu que não poderia vencer, então se espalharam e fugiram o mais rápido que puderam. Apenas Flora permaneceu. Ela viu alguns dos alunos feridos e correu para ajudá-los. O monstro a notou e começou a se mover em sua direção, e ela parecia condenada. Apavorada, ela gritou por socorro enquanto o monstro estendia a mão para matá-la. Mas como tal coisa poderia acontecer enquanto a lenda Ryu estava por perto? Ele apareceu de repente e cortou o braço do monstro, gritando: "Saia daqui agora!" Ele ativou sua energia espiritual e começou a lutar furiosamente contra o monstro. Flora observou maravilhada, hipnotizada pelo imenso poder que ele possuía. Ryu lutou contra a besta com habilidade incrível. Depois, reunindo sua energia na espada, ele desferiu um único golpe limpo que cortou a cabeça do monstro. Ele tinha matado tudo sozinho. Os outros estudantes finalmente chegaram ao local de Flora, mas Ryu os avistou a tempo. Ele usou seu poder e desapareceu antes que alguém pudesse vê-lo. No entanto, o homem à espreita nas sombras tinha visto tudo, e agora sabia quem Ryu realmente era.
Parecia que ele tinha planos sombrios em mente. No final do dia, depois que todos os alunos voltaram para o castelo, Celia estava carregando alguns itens para entregar ao rei. Pouco antes de bater na porta, ela ouviu o nome de Rio sendo mencionado dentro da câmara. Ela pausou, se concentrou na conversa e se aproximou para ouvir. O pai do menino porco estava dizendo ao rei: "Meu filho causou o incidente de hoje, e peço sinceras desculpas, mas não posso permitir que ele seja punido. Devemos colocar a culpa em Rio." Ao ouvir isso, o rei começou a pensar cuidadosamente e então respondeu: "Contanto que a culpa seja atribuída a um garoto de origem não nobre, não importa. O importante é não enfraquecer a família real ou perder a família Stewart." O rei concordou e disse: "Faça o que achar melhor." Ele sorriu maliciosamente, sabendo exatamente o que pretendia fazer. Quanto a Celia, depois de ouvir tudo aquilo, ela correu para a biblioteca, o coração cheio de preocupação por Rio. Momentos depois, Rio entrou disfarçado para se despedir antes de partir. Ela correu até ele e o abraçou fortemente, verificando seu corpo para se certificar de que ele estava bem. Assim que ela foi assegurada de sua segurança, ela o sentou e ele começou a contar-lhe tudo o que havia acontecido em detalhes. Depois de saber a verdade, ela ficou furiosa, mas não sabia o que poderia fazer. Rio então disse a ela que não poderia mais ficar na cidade e tinha que escapar o mais rápido possível. Ele disse: "Mas como você é a pessoa mais querida do meu coração, eu vim me despedir." Celia ficou profundamente comovida com suas palavras. Ela respondeu: "Cuide-se. Vou esperar suas cartas para saber que você está seguro." "Só não me faça esperar muito tempo," ele disse. "Tudo bem, mas vou enviar as cartas com outro nome, Haruto, para que ninguém desconfie. Adeus, Celia." Ela correu até ele mais uma vez e o abraçou apertado. "Eu vou esperar por você," ela sussurrou. Então ele foi embora e os olhos dela se encheram de lágrimas que mal conseguia segurar. Ela relembrou todas as suas memórias juntos, dominada pela tristeza. Rio deixou a floresta, dirigindo-se para sua cidade natal, cidade de Nagumo. No caminho, ele passou pela cidade de Arslan e parou para comer e relaxar um pouco. Enquanto olhava os cartazes de procurados, sentiu alívio ao ver que seu nome não estava na lista. Ele entrou em um restaurante, mas sentiu que alguém o observava. Ele se virou, não havia ninguém, então ele continuou seu caminho. De repente, alguém atrás dele gritou: "Ramen!" Ele ficou chocado. "Ramen? Aqui?" Ele não podia acreditar. Ele se sentou, comeu uma tigela e perguntou ao dono do restaurante: "Onde você consegue seus ingredientes e temperos?" O dono apontou para uma loja próxima, então Rio foi até lá e comprou tudo o que precisava. Depois disso, ele enviou uma carta para Celia, avisando que estava bem e que tudo estava indo bem. Então ele saiu da cidade e retomou sua jornada, mas na estrada avistou uma garota deitada no chão. Quando ele se aproximou para ajudá-la, ela o surpreendeu com uma agulha envenenada. Ela se levantou e disse: "Vou te matar." Rio imediatamente deixou cair seus pertences e começou a se curar usando seu poder. "Não vou deixar você me matar." Uma batalha feroz começou entre eles. A garota era incrivelmente forte, empunhando a energia dos Demi-Beasts e usando magia habilmente. Rio não sabia lidar com ela no início e tentou analisar seu estilo, então percebeu que ela estava focada inteiramente em uma adaga específica. Então, ele deliberadamente deixou uma abertura em sua defesa, tentando-a a atacar. Quando ela investiu, Rio atacou com força esmagadora, derrubou-a no chão e a desarmou. "Você perdeu," ele disse a ela. Depois que a garota foi capturada, seus olhos subitamente mudaram. Ela começou a chorar amargamente e chamou sua mãe para vir salvá-la. Rio não entendia o que estava acontecendo e usou seus poderes para tentar acalmá-la. Então ela desmaiou, lembranças passando por sua mente, lembranças do que a levou a este momento. Ela era do mesmo mundo que Haruto. Ela havia embarcado no mesmo ônibus que ele antes de sua morte. Depois que ela morreu, ela também acordou neste mundo, mas como uma escrava, forçada a servir o arrogante filho de Stewart. Aquele garoto vil a atormentava todos os dias, batendo nela até que ela não pudesse mais resistir. Em volta de seu pescoço havia um colar de escrava, que enviava choques elétricos pelo seu corpo sempre que ela desobedecia suas ordens. Quando Rio viu a coleira, percebeu que alguém devia tê-la ordenado a matá-lo, então ele se concentrou e começou a procurar um feitiço que pudesse removê-la. Depois de muito esforço, ele conseguiu e a coleira finalmente se quebrou. Latino acordou e encontrou Rio de pé diante dela, com a mão estendida em direção a ela. O medo tomou conta dela e ela se apressou para alcançar as facas atrás dele, mas Rio disse calmamente: "Não tente, não há sentido no que você está fazendo. Eu sei que você foi forçado a seguir as ordens dele e que tentou me matar por causa dele. Não se preocupe, você está livre agora." Ele pediu para ela contar o que havia acontecido. E assim que ela percebeu que não seria mais machucada, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela desabou em lágrimas e começou a lhe contar tudo. Stewart tinha ordenado que ela matasse Rio no momento em que ele deixasse a cidade, garantindo que ela não deixasse nenhuma evidência para trás. É por isso que o nome dele nunca foi listado entre os procurados. Naquele momento, Rio entendeu que tudo era obra daquele porco, e ele disse a ela: "Tudo bem, você está livre agora. Eu quebrei suas correntes, e se você deseja voltar para seus companheiros Beast King, siga por aquele caminho por 2 dias, e você chegará até eles. Fique com eles, nunca volte para Stewart." Ele colocou a bolsa no ombro e se preparou para partir, mas, para sua surpresa, ela o seguiu. Ele se virou e perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Quero ir com você. Eu odeio andar sozinho. Por favor, não me deixe." Rio ficou com raiva.
Como você espera que eu te perdoe? Você tentou me matar. Você realmente acha que eu poderia perdoar alguém que tentou tirar minha vida? Você está sonhando. A garota tremia de medo, mas então colocou a mão no bolso e puxou a coleira quebrada. Ela a estendeu para ele e disse: leve-me com você, mesmo que signifique ser escrava novamente. Só por favor, não me deixe aqui sozinha. Rio ficou comovido com suas palavras. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Latina, ela respondeu. Tudo bem, Latina. A partir de hoje você vai viajar comigo. Vamos lá. A alegria de Latina era esmagadora. Eles continuaram sua jornada e no meio do caminho pararam para comer. Foi a primeira vez que ela provou comida de verdade. Ela comeu chorando de felicidade sem conseguir acreditar que era real. Rio sorriu e disse: vá no seu tempo. Ninguém vai roubar sua comida. Por que você está comendo tão rápido? Latina não o ouviu de imediato, estava muito concentrada em comer. Mas quando percebeu o que ele disse, olhou para cima e respondeu: esta é a primeira vez que alguém me trata com gentileza. Estou tão feliz. Rio ficou contente ao ouvir isso. Então, de agora em diante, você vai comer as melhores refeições todos os dias, e ninguém nunca mais vai te bater. Enquanto isso, longe dali, Célia estava lendo uma carta de Haruto. O coração dela estava cheio de alegria. Ela sentia muita falta dele, e silenciosamente desejou-lhe tudo de bom. Naquela noite, Rio e Latina montaram um acampamento. Rio pegou um recipiente de ramen e começou a prepará-lo como espaguete. Para sua surpresa, Latina o reconheceu instantaneamente, chamando-o pelo nome de seu antigo mundo. Rio ficou chocado. Como você sabe o nome? Ele perguntou. Eu costumava comer antes, ela disse, embora não tenha contado onde. Rio ficou mais desconfiado de que ela tivesse passado por uma experiência semelhante à dele, mas ainda não tinha certeza. Mais tarde naquela noite, enquanto ela dormia, Latina foi atormentada por pesadelos, visões do Japão e do acidente que tirou sua vida. Foi aí que Rio soube com certeza que ela era do mesmo mundo. Ele sentiu uma profunda tristeza por ela e começou a se sentir mais apegado. Pela manhã, eles retomaram a jornada. O vínculo entre eles ficou mais forte. Latina começou a ver Rio como um irmão mais velho, um protetor que a protegeria de todo o mal. Ela estava verdadeiramente feliz ao lado dele. Eventualmente, eles chegaram a uma floresta densa. Lá, Rio percebeu uma árvore peculiar, uma que Latina não conseguia ver. Sentindo algo estranho, ele se aproximou e sugeriu que descansassem durante a noite e continuassem pela manhã. Latina entrou na tenda para dormir, e Rio entrou logo depois. Mas, de repente, um barulho do lado de fora chamou sua atenção. Ele saiu e ficou surpreso ao encontrar um lobo olhando fixamente para ele. O lobo emanou uma luz ofuscante e 4 bestiais o cercaram. Rio estava completamente confuso. Ele tentou se defender e entender o que eles queriam, mas eles continuaram a atacá-lo sem parar. Uma das garotas se aproximou para interrogá-lo, enquanto outra entrou na tenda e encontrou Latina lá dentro. Ela imediatamente assumiu que Rio a havia sequestrado. Furiosas, começaram a espancar Rio impiedosamente até ele perder a consciência. Quando aquela escuridão o envolveu, aquela misteriosa garota reapareceu em seu sonho. Como você tem estado, Haruto? Faz tempo, ela disse. Desculpe, eu não posso te ajudar na sua situação atual, mas o mínimo que posso fazer é te dar um sonho agradável. Então ela desapareceu. Rio acordou e se viu acorrentado a uma cama. As garotas que o atacaram entraram na sala, acompanhadas pela sacerdotisa da aldeia. Mas antes que o ancião pudesse falar, Latina entrou na sala, correndo para o seu lado e abraçando-o aliviada. Ela estava muito feliz por encontrá-lo ileso e pediu desculpas por não poder ajudar. Ela perguntou quem tinha feito isso com ele. Percebendo seu erro grave, as meninas pediram desculpas sinceramente. Elas o libertaram das correntes e a mais velha instruiu-as a preparar um quarto confortável para ele. Agora que eles entenderam, ele era inocente. A velha sacerdotisa disse: amanhã vou me desculpar formalmente. Por enquanto, descanse. Rio concordou, ainda sem saber o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, ele conversou com a anciã, perguntando sobre a árvore misteriosa e por que só ele podia vê-la. Ela explicou: é por causa dos espíritos. Aqueles que têm a habilidade de usá-los podem ver aquela árvore. Você usa espíritos, Rio? Ele respondeu: algo assim. Eles entraram em uma câmara sagrada dentro da aldeia, onde 2 anciãos aguardavam. Seus modos eram gentis e falaram com Rio com grande respeito. Primeiro pediram desculpas pela forma como ele havia sido trazido. Então eles disseram: você ganhou uma recompensa por salvar um dos nossos. Rio respondeu: gostaria que cuidassem de Latina. Ela tem estado junto de mim desde que nos conhecemos, mas minha jornada é perigosa e talvez eu não consiga protegê-la. A velha sacerdotisa avançou. Já tínhamos essa intenção. Escolha outro presente, Rio. Ele respondeu: se você tiver alguém que possa me ensinar a arte dos espíritos, ficarei muito grato. Todos concordaram. Considere feito. Então uma mulher entrou na sala. Todos ficaram de pé em respeito. O nome dela era Doris, o espírito da árvore, reverenciada por todos. Ela se aproximou de Rio, colocou a mão na cabeça dele e disse: estranho. Dentro de você dorme uma alma humana. Rio não entendeu. O que você quer dizer? Tem outra alma dentro de mim? Doris explicou: sim. Você possui um poder único. Close bracket right brace. Dentro de você reside uma alma dormente, em forma humana. Se ela despertar, concederá a você um apoio tremendo e aumentará muito suas habilidades. Rio lutava para compreender todo o significado das palavras dela, mas simplesmente assentiu e disse: está bem. Dias se passaram na aldeia e Rio havia começado seu treinamento intenso, buscando aprimorar sua energia espiritual. Ele aprendeu novas habilidades sob a orientação de todos na floresta.
Quanto a Latina, ela agora vivia em uma casa limpa, ao lado de 3 meninas meio humanas. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia genuinamente feliz. Enquanto isso, um criminoso foi visto indo em direção a uma caverna, acompanhado por um garoto. Na entrada da caverna, o homem disse ao menino: "Fique aqui, eu vou fazer algo lá dentro e já volto." Momentos depois de entrar, ele emergiu segurando um ovo de dragão nas mãos. O menino confuso perguntou por que ele tinha pegado isso. O homem respondeu friamente: "Isso não é da sua conta. Vou realizar alguns experimentos com isso. Apenas carregue e mantenha-o com você até chegarmos à cidade." O garoto obedeceu, embora sua ansiedade fosse óbvia. Nervosamente, ele perguntou: "Os dragões não virão atrás de nós? Por que pegamos o ovo deles?" O homem riu maliciosamente. "Relaxe, ninguém vai nos encontrar. Estamos longe o suficiente agora." Mas quando ele olhou para trás, seu sorriso desapareceu. Um enxame de dragões estava voando diretamente em direção a eles, seus olhos cheios de fúria. Naquele exato momento, Rio e Latina tinham acabado de ser oficialmente reconhecidos como membros da vila. A própria Doris lhes havia concedido o selo de pertença. Uma grande celebração foi realizada em sua honra, cheia de alegria e animação. Latina estava completamente integrada com as outras garotas e adorava sua nova vida. Vendo isso, Rio decidiu que era hora de contar a ela suas intenções de partir. Em outro lugar, o criminoso e seu companheiro pararam em um local perto da floresta. O homem disse: "Vamos descansar aqui esta noite. Tome este comprimido. Vou explorar a área." Área. O garoto tomou o comprimido, embora parecesse desconfortável. Então o homem usou sua magia para voar para o céu, em direção ao ninho do dragão. Finalmente, ele murmurou para si mesmo: "É hora de executar o plano." Enquanto isso, Rio havia levado Latina para o fundo da floresta. Ele queria falar com ela a sós e compartilhar sua decisão. Latina caminhava ao lado dele, sorrindo brilhantemente. "Vamos voltar e nos juntar à celebração," ela disse. "Por que estamos nos afastando de todos?" "Preciso falar com você sobre algo importante," Rio respondeu. "Mas primeiro tenho uma pergunta. Você gostou de viver nesta aldeia?" "Gostei," ela exclamou. "Eu absolutamente amo isso. Todo mundo é gentil comigo. Tenho amigos. A vida aqui é pacífica e acolhedora." "Isso é maravilhoso," Rio disse sorrindo. "Mas há algo que preciso te contar. Vou deixar a vila para continuar minha jornada sozinho. Não quero que você se machuque se alguma coisa ruim acontecer." Latina ficou paralisada, sua expressão rapidamente se nublou de tristeza. "Não," ela disse suavemente. "Não vou deixar você ir." "Quero ir com você." Rio tentou explicar que sua jornada era perigosa e ele talvez não pudesse protegê-la, mas ela ficou de coração partido e se afastou sem dizer outra palavra. De volta à cidade, alarmes soaram enquanto os dragões se aproximavam. Guardas foram mobilizados para enfrentar uma ameaça. Ao mesmo tempo, o criminoso usou a ausência dos dragões para entrar sorrateiramente no ninho deles e começou a roubar seus ovos. Era claro que ele tinha algo sinistro em mente. Alguns semi-humanos notaram o jovem e se moveram para interrogá-lo, mas ele entrou em pânico, soltou o falcão que o acompanhava e fugiu. Uma das garotas tentou derrubá-lo, mas errou. Ele ainda estava comemorando sua fuga apertada quando um dragão massivo desceu na frente dele. Seu destino estava selado. Enquanto isso, o criminoso reuniu todos os ovos de dragão e completou sua missão. Ele então quebrou a pílula que havia dado ao garoto, que caiu morto instantaneamente. O ovo que ele estava carregando caiu no chão e rolou até parar diante de Latina. O dragão viu o ovo quebrado e, consumido de raiva, presumiu que Latina era quem o havia destruído. Ele lançou-se contra ela com a intenção de matar. Uma garota demi-humana correu para protegê-la, mas o que alguém poderia fazer contra um dragão? Ele derrubou as duas com um golpe poderoso. Elas ficaram no chão, indefesas. No mesmo momento, a vila sentiu os tremores do ataque do dragão. As celebrações pararam e todos correram de volta para suas casas. Rio encontrou um dos anciãos da aldeia ao longo do caminho e perguntou o que estava acontecendo. "Os monstros estão atacando," disse o velho. "A floresta está cercada. Devemos fugir imediatamente." Rio lembrou-se de que Latina ainda estava lá fora e, sem pensar duas vezes, correu para salvá-la. Em outro lugar, a garota demi-humana estava escondida atrás de uma árvore, sussurrando para si mesma. "Precisamos atrair o dragão para longe da cidade para proteger as pessoas. Mas como? Isso é suicídio." Latina, no entanto, não deu atenção ao perigo. Determinada, ela decidiu distrair o dragão sozinha. E de fato, a besta a seguiu, rasgando árvores, sua fúria implacável. Quando parecia que ele a mataria, Rio chegou. Ele golpeou o dragão e tirou Latina do caminho, dizendo gentilmente: "Fique aqui." Então, ele se virou para enfrentar a criatura apenas com as mãos nuas. O que se seguiu foi um confronto deslumbrante. Golpes voaram em todas as direções. A garota, assistindo de longe, estava maravilhada com a força avassaladora de Rio. Ela mal podia acreditar em seus olhos. Até o dragão ficou atônito. Abriu a boca para lançar um sopro devastador, mas Rio foi mais rápido. Ele a fechou com força, depois deu um golpe esmagador que derrubou o dragão no chão, sem vida. Quando os outros dragões viram seu líder cair, entraram em pânico e fugiram da área. Latina correu até Rio e o abraçou apertado, lágrimas de alegria nos olhos. As outras meninas chegaram, surpresas com o poder que Rio havia demonstrado. E assim, aquele longo dia chegou ao fim. Na manhã seguinte, Latina começou a aceitar o que havia acontecido. Ela disse a Rio que decidiu ficar na aldeia, mas ela iria esperar por ele. Ela lembrou-lhe de tudo o que ele tinha feito por ela, então finalmente decidiu revelar sua verdade. "Eu sei que isso pode soar louco," ela começou, "mas por favor, acredite em mim, é a verdade."
Eu não nasci neste mundo. Nasci em outro mundo chamado Terra. Eu morava em um lugar chamado Japão, mas depois de um terrível acidente me encontrei aqui. Ela continuou. Você deve estar se perguntando por que me sinto tão próximo de você. É porque você é tão gentil? Você me lembra de alguém que conheci uma vez? Alguém muito querido pra mim no meu mundo anterior. Claro, ela estava falando do próprio Rio, caro leitor. Eu acredito em você, respondeu Rio suavemente. Cada palavra que você disse, eu acredito, não se preocupe. Ele acrescentou. Aliás, eu também sou do Japão. Descobri tudo sobre você enquanto estava dormindo, mas como você ainda parecia incerto, não quis dizer nada. É verdade, somos os únicos dois da Terra aqui. Mas não se preocupe, eu nunca vou te abandonar. A partir de agora, você é minha irmãzinha, Latina. Latina ficou muito feliz ao ouvir as palavras de Haruto. Pouco depois, Haruto começou a se preparar para sua partida. Ao se despedir de todos, os presentes surgiram de todas as direções, a ponto de ele nem saber onde colocá-los. Seus arredores estavam transbordando. Um velho entregou a ele uma pulseira especial, dizendo: "Isso tornará tudo mais fácil para você." De fato, a pulseira tinha essa capacidade de guardar todos os seus pertences, o que deixou Haruto encantado. Muito. Uma vez que tudo estava pronto, ele partiu em direção à terra natal de seu pai e de sua mãe. E aqui, meu amigo, começa um novo capítulo desta história. Então fique comigo e aproveite o que está por vir. Haruto finalmente chegou ao seu destino e começou a notar que todos na vila tinham cabelo preto, assim como ele. Ainda assim, ele não sabia a quem recorrer ou como começar, então ele pediu a uma garota ali para guiá-lo até o chefe da aldeia. O nome dela era Huri, e ela o levou até uma senhora idosa chamada Sai. Assim que ele entrou, ela perguntou: "O que você quer, criança? Você não parece ser daqui." Haruto compartilhou sua história com ela e disse que veio para aprender sobre as origens de sua família. Ele acrescentou: "Minha mãe e meu pai morreram quando eu era jovem, e eu vim aqui para aprender sobre o passado deles." A velha então perguntou os nomes deles, e quando ele os deu, o rosto dela mudou de repente. Ela imediatamente ordenou que Huri e a garota com ela saíssem da sala. Assim que saíram, ela olhou para Haruto e disse: "Quero que me conte sua história completa para que eu possa lhe contar tudo." Haruto começou: "Eu morava com minha mãe e pai em um lugar distante bem no meio da floresta, mas nunca conheci meu pai. Ele faleceu antes de eu nascer. Depois minha mãe foi morta quando eu ainda era criança. Ela uma vez prometeu me levar a um lugar chamado Nagumo para que eu pudesse aprender sobre nossas raízes e construir um túmulo adequado como homenagem." A velha ficou emocionada com suas palavras e sorriu, dizendo: "Não se preocupe, eu os conhecia bem. Eles eram muito próximos de mim." Haruto ficou surpreso e perguntou: "Você os conhecia?" "Como?" Sai respondeu: "Porque seu pai era meu filho, e você é meu neto, Haruto. Não se preocupe, construímos 2 sepulturas para eles quando saíram da aldeia." Ela então o levou até lá para vê-las. Enquanto ela estava diante das sepulturas, tristeza encheu seu rosto. Ela olhou para Haruto e disse: "Há muito tempo seus pais cometeram um crime grave. Muitas pessoas começaram a caçá-los e eles tiveram que fugir da vila. Para ajudá-los a desaparecer, construímos 2 túmulos falsos, para que todos acreditassem que eles haviam morrido e parassem de procurá-los." Haruto não entendeu completamente, então ele perguntou a ela por quê, mas ela simplesmente disse: "Não sou eu quem deveria contar o resto da história a você?" Ela então voltou para casa, deixando Haruto sozinho junto aos túmulos para rezar por seus pais. Ele sentou-se em profunda tristeza, perdido em pensamentos diante das lápides. Naquela noite, ele voltou para casa, trocou de roupa e foi dormir. Na manhã seguinte, ele começou a preparar comida, brincando com aqueles ao seu redor. O ambiente estava calmo e alegre. Mais tarde, Haruto conheceu um jovem chamado Shin, e os dois imediatamente se deram bem. Eles decidiram ir caçar juntos. Haruto mostrou grande habilidade, pegando tudo o que vinha em sua direção. Quanto a Shin, ele mal conseguiu pegar alguma coisa. Naquela noite, Haruto percebeu que suas roupas estavam sujas, e criou um banho usando seus poderes. Ele entrou para se limpar, e ao sair, Huri e Alma o viram. Elas ficaram surpresas com o quão limpo ele parecia e perguntaram: "Como você saiu tão limpo?" Close bracket right brace. "O que você fez lá dentro?" Ele explicou a ideia de um banho para eles. Eles mal podiam acreditar e correram para dentro com alegria. No dia seguinte, Haruto estava conversando com sua avó, Sai, quando de repente ouviram gritos vindos da direção do banho. Eles correram e encontraram um homem chamado John discutindo com Shin. John gritou: "Por que você está perto do banheiro? Está tentando conquistar minha irmã? Saia desta aldeia, seu bastardo imundo." John foi grosseiro e assediou as meninas. Shin não aguentou e foi atacá-lo, mas não foi páreo. John agarrou-o facilmente pelo braço e começou a sufocá-lo. Bem a tempo, Sai interveio e disse: "Basta, John. Se você não fosse o filho do chefe da aldeia vizinha, eu já teria te trancado até a morte." John respondeu zombando: "Do que se trata tudo isso? Meu carrinho quebrou, e eu vim passar a noite aqui. É assim que você trata um convidado?" Sai não conseguia encontrar as palavras para responder. John se afastou, e ao passar por Haruto tentou derrubá-lo. "Mas você realmente acha que Haruto cairia, meu amigo?" Não, foi John quem tropeçou e caiu, parecendo completamente humilhado. Algum tempo depois, o oficial de impostos chegou à aldeia e decidiu passar a noite também. Durante o treinamento de Haruto, Huri e Alma estavam assistindo, maravilhadas com sua força e físico. Elas perguntaram a ele: "Por que você treina assim todos os dias? O que te motiva?" Haruto foi lembrado de seu amor passado, a garota a quem ele uma vez prometeu: "Mesmo que eu morra, eu vou te proteger." Ele disse a eles: "É uma longa história, mas eu vou te contar. Quando eu era jovem, amei muito uma garota."
Fiz uma promessa de continuar treinando para poder protegê-la. Ela cresceu agora, e eu nem sei onde ela está, ou se ainda está viva. Mas nunca parei de treinar, porque acredito que nossa promessa ainda vive. Não importa quão distantes estejamos, nos encontraremos novamente. As meninas ficaram profundamente comovidas, cheias de admiração e emoção. Mais tarde naquela noite, Alma ficou com medo de John e foi dormir no quarto de Ruri. Quando Haruto descobriu, ele deu a eles uma pedra mágica e disse: "Coloque isso no seu quarto, se algo acontecer, eu poderei protegê-los." Eles pegaram a pedra e fizeram como ele pediu. Naquela noite, John e sua turma estavam planejando invadir o quarto deles. Eles esperaram até que todos estivessem dormindo. John se esgueirou em direção ao quarto. Ruri abriu os olhos e o encontrou parado ali, pressionando a mão sobre sua boca. "Não faça barulho", ele sussurrou. Então Alma também acordou, e John ameaçou: "Se eu ouvir uma palavra sua, vou quebrar a cara dela, e você é o próximo." Mas ele realmente achava que poderia escapar com isso enquanto Haruto estava por perto. A própria lenda entrou e eliminou todos os homens de John. No momento em que os viu, uma visão da morte de sua mãe passou diante de seus olhos. Ele gritou: "O que você está fazendo?" John tentou reagir, mas Haruto circulou por trás dele, agarrou seu pescoço com pura fúria e rosnou: "Eu disse, o que você está fazendo?" John estava indefeso. Haruto desferiu uma rajada de golpes. Punho após punho esmagava seu crânio, implacável, aterrorizante. Até as meninas ficaram impressionadas com seu poder bruto. Bem quando John estava prestes a ser espancado até a morte, o fiscal de impostos interveio e agarrou o braço de Haruto. "Se você bater nele de novo, ele vai morrer aqui mesmo", ele disse. "Eu vi tudo. Ele será punido por seus crimes." "Eu preciso de vingança, não importa o que." Depois, Ryu voltou para casa e todos estavam expressando sua sincera gratidão por ter salvado as duas meninas na noite anterior. Até o próprio chefe dos impostos agradeceu a ele e ficou genuinamente surpreso com as ações de Ryu. Na manhã seguinte, o chefe dos impostos estava se preparando para uma partida. Ele levou as mercadorias com ele e também mandou prender John e seus companheiros com a intenção de levá-los a seu pai para julgamento. Enquanto conversava com a mulher idosa, ela lhe entregou uma carta e disse: "Por favor, entregue isto ao seu pai quando chegar." O jovem respondeu: "Está bem," e começou a se preparar para a viagem. Todos partiram junto com o chefe dos impostos para entregar suas mercadorias e vendê-las no mercado. Ao chegar, John e seu grupo foram levados para julgamento enquanto o chefe dos impostos entregava a carta a seu pai. A propósito, o nome de seu pai era Hayate. Hayate leu a carta e uma expressão de profundo espanto tomou conta de seu rosto. Ele imediatamente ordenou que seu filho fosse buscar Ryu imediatamente. De fato, Ryu foi encontrado e levado ao palácio. Quando ele entrou e sentou-se com eles, Hayate olhou para ele com descrença e disse: "Não acredito no que estou vendo. Você se parece exatamente com ela, Ryu." Ryu, confuso, perguntou: "Com quem? Do que você está falando?" Hayate começou a contar a história desde o início, dizendo: "Sua mãe pertencia à família real. Eu era seu servo e responsável por sua proteção. Um dia, enquanto treinava os soldados, um jovem estranho apareceu. Ele era feroz e poderoso, derrotando todos os inimigos no campo de batalha, e foi a razão de nossas muitas vitórias. Desafiei-o para um duelo para medir sua força, mas ele me derrotou sem esforço. A partir daquele momento, decidi nomeá-lo como o guardião da princesa, sua mãe, Ryu." Com o tempo, o vínculo deles se tornou mais próximo e profundo, e a princesa acabou se apaixonando por ele. Mas durante uma das reuniões reais, o filho do imperador a viu e ficou cativado por sua beleza. Naquela noite, ele enviou seu servo para sequestrá-la, mas seu pai o confrontou e deu um golpe fatal. Quando o filho do imperador descobriu o que havia acontecido, ele ficou furioso. Ele exigiu se casar com a princesa como uma aliança política, ameaçando mergulhar a nação em guerra se a exigência não fosse atendida. Sem outra opção, o rei decidiu ajudar seus pais a fugirem da aldeia para escapar da fúria daqueles cães ferozes. Eles partiram, cheios de tristeza. Enquanto Ryu ouvia a história, seus olhos ardiam de tristeza e raiva. Hayate continuou: "E agora, quero que você conheça o rei e a rainha. Já contei a eles sobre sua presença aqui, e o maior desejo deles agora é ver você. Você vem comigo para encontrá-los, Ryu?" Sem hesitação, Ryu concordou e foi com ele. Ele os encontrou sentados dentro do palácio, emocionados ao ver o neto. Eles mal podiam acreditar no que viam. A alegria encheu seus corações e Ryu os cumprimentou calorosamente enquanto começavam a conversar. O avô então pediu a Ryu para compartilhar toda a sua história desde o começo, para que pudessem entender tudo o que ele havia passado. Ryu começou a contar sua história triste. "Quando eu era pequeno, vivia com minha mãe em felicidade. Toyuri Yuji. Embora fôssemos pobres, cada dia parecia brilhante e cheio de vida. Então, um dia, o velho amigo do meu pai, Lúcio, entrou em nossa casa. Ele me chutou com o pé e bebeu de uma garrafa de remédio. Minha mãe entrou correndo, perguntando o que ele estava fazendo. Ela tentou impedi-lo, mas ele a atacou e a matou bem na minha frente. Eu fiquei lá congelado, incapaz de me mover. Eu nem entendi por que ele fez isso, mas eu juro, quando eu o vir de novo, não vou mostrar misericórdia. Vou vingar ela, não importa o que custe." O rei e a rainha ficaram de coração partido com o que seu neto havia suportado.
Eles perguntaram a ele: você ainda pretende seguir por esse caminho de vingança? Já considerou deixar isso pra lá? Ryu respondeu com determinação: eu sei que o caminho da vingança é escuro, cheio de dor e obstáculos, mas é o único caminho que vejo diante de mim. Não vou descansar até que o cachorro que matou minha mãe esteja morto. O avô admirou sua determinação e disse: impressionante, mas para realmente medir sua força, quero que você duele Hayate em uma batalha 1 contra 1. Ninguém jamais o derrotou, exceto seu pai. Agora quero ver se você realmente tem o que é preciso para reivindicar vingança, respondeu Ryu. Eu aceito. Eles se dirigiram para a arena de treinamento. Hayate arregaçou as mangas e avançou contra Ryu com ferocidade, achando que ele era apenas um garoto fraco. Mas ele não fazia ideia de que Ryu faria parecer uma mera criança. Todos assistindo à partida estavam incrédulos. Como poderia o lendário Hayate não conseguir igualar Ryu? Hayate recuou, preparando-se para usar sua técnica suprema para encerrar o duelo. Ele pensou que seria suficiente, mas Ryu desferiu seu movimento mais poderoso, a técnica do espírito da água, e o derrubou com força avassaladora. O rei e a rainha ficaram atônitos. Eles disseram: muito bem, Ryu. Nós não estamos mais preocupados. Quando sua jornada estiver completa, volte para nós. Sempre estaremos esperando você de braços abertos. Ryu respondeu: tudo bem, eu voltarei. Depois disso, Ryu voltou para a aldeia. Todos já haviam entrado antes, mas Rory o viu parado perto dos túmulos de seus pais. Ele estava reafirmando seu juramento, sussurrando: agora eu sei toda a verdade. Eu vou vingar você, não se preocupe, ele acrescentou. Adeus. Então ele foi para casa e contou a Rory tudo o que havia acontecido. Ela ficou radiante ao saber que Ryu era seu primo, e sua felicidade não tinha limites. Mais tarde, Ryu disse à sua avó que não planejava ficar para sempre. Ele permaneceria até a próxima colheita e depois continuaria sua jornada para explorar o mundo. A mulher idosa não se opôs. Ela disse: tudo bem, faça como achar melhor. Os dias passaram e Ryu gradualmente se tornou uma parte essencial da aldeia. Ele ajudou a todos de várias maneiras e todos começaram a amá-lo. A vida lá era tranquila e acolhedora. Um dia, enquanto ele ensinava algumas coisas para Alma, ela percebeu que ele partiria em 2 meses. Ela ficou devastada, incapaz de conter as lágrimas. Ela sussurrou: tudo bem, eu entendo. Ela voltou para casa chorando, sem saber o que fazer. Seu irmão a viu e perguntou: o que há de errado? Por que você está chorando? Quem te aborreceu? Ela respondeu: ninguém me aborreceu. Acabei de descobrir que o Ryu vai deixar a vila em 2 meses. Ele não fez nada de errado. O problema sou eu. Shin entendeu imediatamente. A irmã dele se apaixonou completamente por Ryu. Então ele foi à casa da mulher idosa e bateu na porta. Ryu saiu para cumprimentá-lo e perguntou por que ele tinha vindo naquela hora. De repente, Shin se ajoelhou no chão, abaixou a cabeça e implorou: por favor, fique em nossa aldeia. Eu sei que estou sendo egoísta, mas imploro, não vá embora. Sua irmã o viu ajoelhado por causa dela e seu coração doeu. Ela correu até eles e pediu desculpas pelo que havia acontecido. Shin olhou para ela sem saber o que fazer, seus olhos pesados de tristeza. Depois disso, Ryu começou a entender a situação e percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. Dias se passaram e meses seguiram até que finalmente chegou o tão esperado dia da colheita. Ryu estava se preparando para partir e todos estavam celebrando a ocasião, aproveitando a comida que ele preparou para eles, enquanto a alegria enchia o ar. Mas enquanto Ryu estava em meio à celebração, Alma se aproximou dele e pediu que ele fosse com ela. Ryu concordou e a seguiu para ver do que se tratava. Alma estava diante dele, tomada pela timidez, falando em voz baixa e cautelosa. Ela confessou seus sentimentos para ele e disse: por favor, leve-me com você em suas jornadas. Close bracket right brace. Eu te amo e não posso viver sem você. Mas Ryu, após ouvi-la, gentilmente pediu desculpas e disse: sinto muito, mas não posso corresponder aos seus sentimentos. Alma tentou convencê-lo de todas as maneiras que pôde, mas o coração de Ryu já havia sido roubado por outra garota no momento em que ele chegou na vila. Shin estava observando a situação de longe e viu o coração de sua irmã se partir diante de seus olhos, impotente para evitá-lo. Na manhã seguinte, Ryu começou a preparar seus pertences e se preparou para partir. Ele se despediu de todos, e todos ficaram tristes com sua partida. Mas Alma não veio se despedir, o que o deixou ainda mais triste, pois sentia que havia partido seu coração. Ao deixar a aldeia, ele a encontrou esperando por ele. Ela disse com um sorriso tingido de tristeza: sei que você não me ama agora, mas acredite em mim, não vou desistir. Vou continuar tentando até o fim, nunca vou me cansar. Você só precisa fazer o seu melhor para acompanhar o meu ritmo, Ryu. Até mais. Ryu sorriu naquele momento, sentindo-se feliz por ela ter voltado a ser forte, e respondeu com um sorriso: até mais. Então ele continuou sua jornada até chegar à cidade dos demi-humanos, onde encontrou Latina. A garota ficou extremamente feliz ao vê-lo voltar, completamente imersa na felicidade. Ryu cumprimentou todos e disse que estava de passagem e decidiu visitar. Ele também mencionou que planejava construir uma pequena casa para ficar durante suas visitas, e todos acolheram a ideia e se ofereceram para ajudar. Ryu voltou para casa e tirou uma soneca curta, e de repente ele acordou para encontrar uma garota dormindo ao seu lado. Ele gritou e as garotas correram assim que ouviram sua voz, testemunhando a cena com seus próprios olhos. Ryu, em pânico, disse: eu não sei de nada, não entenda mal. As garotas não conseguiam compreender o que estava acontecendo e todos ficaram paralisados, sem conseguir entender.
Naquele momento, a garota se apresentou. Sim, ela era o espírito com quem Ryo havia feito um contrato, a mesma que o salvou quando era criança. Mas agora, ela estava sofrendo de perda de memória, incapaz de lembrar de qualquer coisa sobre si mesma. Ryo deu-lhe um nome e disse: venha comigo. Vamos até Doris para descobrir quem você realmente é. Ele a chamou de Lícia. Eles chegaram aos anciãos da aldeia e todos a conheceram e tudo correu bem. Então, Doris chegou e começou a analisar sua energia e a conversar com ela. Ela fez muitas perguntas, mas Lícia não sabia as respostas e não respondeu a nenhuma delas. Doris perguntou sobre os elementos que ela poderia usar. Lícia respondeu com confiança: todos eles. Doris ficou pasma e disse: todos eles? Você está brincando? Mas Lícia reafirmou: sim, eu uso todos. Doris não podia acreditar no que estava ouvindo e pediu a Ryo para testá-la. Eles foram para fora e a batalha começou. A princípio, Ryo tentou o combate corpo a corpo, e Lícia o igualou habilmente, movendo-se com cautela como se tivesse medo de machucá-lo. Então, ela tentou usar todos os elementos. Ela não estava brincando. Ela realmente podia usar todos os elementos com imenso poder espiritual, até mesmo desaparecendo de repente da vista. Foi realmente surpreendente. Doris interveio no último momento e parou a briga antes que eles destruíssem a floresta. Depois ela começou a explicar mais sobre os espíritos e a sua natureza. Depois disso, todos ficaram lá por um tempo, aprendendo mais sobre as habilidades uns dos outros. Dias passaram e meses se seguiram até que Ryo terminou sua estadia lá e decidiu continuar sua jornada. Os aldeões lhe deram um conjunto de presentes, incluindo um grampo de cabelo que lhe permitia mudar a cor do cabelo para qualquer cor que quisesse, e uma bússola mágica que o levaria instantaneamente de volta à floresta. Ele se despediu de Latina e de todos os outros, então retomou sua jornada. O plano dele era passar pelo reino onde estudou quando criança para cumprimentar Célia, especialmente porque ele não lhe enviou uma única carta em 2 anos completos. Naquela época, Célia estava no jardim segurando a última carta de Ryo, profundamente triste, ferida pelo silêncio em que ele a deixou. Charles, o jovem intrometido, a viu e começou a se aproximar com suas palavras habituais. Estava claro que ela estava noiva dele, mas ele estava se aproximando de uma maneira irritante que ela mal conseguia tolerar. Enquanto isso, Ryo havia chegado na cidade disfarçado junto com Lícia para que ninguém os reconhecesse. Eles se aproximaram silenciosamente do quarto de Célia dentro do palácio e conseguiram chegar lá. Eles abriram a mesa dela, mas estava completamente vazia. Não havia nada dentro. Ryo ficou chocado e pediu a Lícia para usar sua magia em um dos criados próximos para interrogá-lo. Ele perguntou: onde está Célia? Por que ela não está aqui? O homem disse a ele que Célia estava agora na mansão do Duque. Ryo ficou surpreso e perguntou por quê. O homem respondeu: é normal. O casamento dela será em breve. Ela vai se casar com Charles Arbor? Ryo congelou no lugar, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Ele imediatamente perguntou: este casamento é a escolha dela? O homem respondeu: não, é puramente um casamento político. 3 anos atrás, uma guerra eclodiu no reino, e o rei e sua filha Flora fugiram. Depois disso, a família Arbor tomou o poder, e para fortalecer os laços políticos, Célia foi escolhida para ser a noiva de Charles. Ryo não conseguiu se conter e decidiu ir ver Célia pessoalmente para descobrir a verdade. Ele pediu a Lícia para localizá-la e descobriu que ela estava na mansão do Duque, fortemente guardada de todas as direções. Você acha que Ryo desistiria? Claro que não, meu amigo. Ele se esgueirou pela escuridão sem que ninguém percebesse e finalmente chegou a Célia, que estava profundamente triste, pensando em queimar as cartas de Ryo. E nesse momento, o herói apareceu. Ele abriu a porta e seu cabelo voltou à cor natural. Célia o reconheceu instantaneamente, não pôde acreditar em seus olhos e se jogou em seus braços, transbordando de alegria. Eles conversaram um pouco, então ela se apressou para preparar um chá. Ryo perguntou a ela: ouvi dizer que você vai se casar amanhã? Eu não quero te incomodar ou menosprezar o homem com quem você está prestes a se casar, mas o Charles não te merece, não é? Você sabe disso, não sabe, Célia? Ela respondeu, mal segurando as lágrimas: sim, eu vou me casar com ele amanhã. Sei que suas lembranças dele não são agradáveis, mas eu cresci agora e alcancei a idade de me casar e devo me casar. Ryo perguntou: você tem certeza sobre isso? Você realmente quer viver com aquele homem? Ela hesitou, então caiu em prantos. E se eu recusasse, você me levaria? Você se casaria comigo? Você me levaria para longe deste lugar e fugiria? Claro que não. Esqueça o que eu disse e saia daqui antes que seja pego. Ryo não entendia por que ela estava agindo assim e tentou descobrir a verdade, mas ela se recusou a responder e disse: vá embora. Ryo realmente foi embora, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Quanto a Célia, ela sentiu uma felicidade avassaladora por tê-lo visto novamente e disse para si mesma: isso é para o melhor, sou apenas uma marionete seguindo ordens. Ryo não deveria ter que carregar meus fardos. Naquele momento, Ryo estava ao lado de Aisha, com o rosto nublado de tristeza. Ele estava claramente descontente com a situação e com o comportamento de Célia, e estava fazendo tudo para descobrir a verdade completa. E de fato, na manhã seguinte, Célia estava se preparando para a cerimônia de casamento, a tristeza profundamente marcada em sua expressão. Enquanto isso, Charles estava com um criminoso conhecido, e ficou claro que os dois formaram uma aliança secreta com o objetivo de derrubar a família real e tomar o trono.
O criminoso sentiu uma presença espiritual por perto, mas não conseguiu determinar sua origem. Quanto a Célia, depois que suas preparações estavam completas, ela saiu do seu quarto apenas para ser apresentada por Charles às suas outras 6 esposas. Sim, meu amigo, aquele canalha já era casado com 6 mulheres, e agora ele queria que Célia fosse a 7ª. Ele as deixou para se conhecerem, saindo com arrogância. Nesses momentos tensos, as esposas se voltaram para Célia e falaram com puro desdém. Você pode ser a filha do rei agora, mas uma vez que se casar com Charles, você será a mais baixa entre nós. É melhor aprender seu lugar agora, ou não seremos tão gentis da próxima vez. Célia não conseguiu responder. Seu coração estava afundando em tristeza. Aisha estava observando de longe e, após ouvir tudo, correu para contar ao Rio o que tinha acontecido. Logo depois, Célia embarcou na carruagem do casamento e sentou-se ao lado de Charles enquanto a procissão de casamento começava a se mover. Rio estava à distância, observando tudo acontecer. Ele viu a dor nos olhos de Célia e foi tomado por raiva e desgosto. Você consegue imaginar, meu amigo, Célia presa nessa miséria para sempre? Mas assim que ela desceu da carruagem e estendeu a mão para segurar a de Charles, a fera despertou. Rio apareceu. Ele avançou pelos soldados como uma tempestade furiosa, sem ver ninguém à sua frente. Mesmo aqueles a cavalo não conseguiram detê-lo. Ele passou por eles um a um. Ele deu um soco esmagador em Charles, então pegou uma adaga e a segurou no pescoço de Célia, gritando: "Não se movam, quem se aproximar, ela morre." Célia ficou pasma. Ela não entendia o que estava acontecendo ou por que Rio se colocaria em tal perigo. Mas então Rio falou com ela por telepatia. "Calma, não estou aqui para machucar ninguém e não estou aqui para levá-la à força. Eu só quero saber seu verdadeiro desejo. Se você deseja cancelar este casamento sem que ninguém culpe sua família, é só falar que eu farei isso acontecer. Mas se você realmente deseja se casar com Charles, irei embora sem causar nenhum dano. Eu só preciso saber o que você quer, Célia." Ela estava sobrecarregada, incapaz de pensar direito, mas reuniu toda a sua coragem e respondeu: "Leve-me com você. Eu não quero me casar com aquele cachorro." Rio sorriu e disse: "Como desejar, minha senhora." Ele a levantou em seus braços, olhou para Charles com desprezo e declarou: "Escute, vira-lata, estou levando a sua noiva bem na sua frente no dia do seu casamento, e não há nada que você possa fazer sobre isso." Então ele fugiu com ela em seus braços. Célia estava tomada pela alegria, mal conseguindo acreditar no que estava acontecendo. Sua família gritou, aterrorizada por sua segurança, mas quando seu pai olhou em seus olhos, ele soube que algo muito maior estava em jogo. Ao mesmo tempo, o criminoso percebeu que Rio estava usando magia espiritual. Ele começou a suspeitar que Rio era o mesmo jovem que ele tinha visto antes. Ele o observou de perto, juntando os sinais até ter certeza. Ele lançou um ataque poderoso para testar as habilidades de Rio. Rio bloqueou o golpe e então saiu carregando Célia enquanto os soldados o perseguiam tentando prendê-lo. Ele se escondeu em um beco estreito e entregou Célia para Aisha dizendo: "Leve-a e corra. Eu te alcançarei em breve." Aisha não hesitou. Ela agarrou Célia e escapou enquanto Rio voltou para distrair os soldados. Todos avançaram contra ele imprudentemente, cercando-o por todos os lados, mas Rio não se intimidou. Ele desencadeou sua fúria, lançando os soldados voando um após o outro. Justo quando estava prestes a escapar, Alfredo chegou. Sim, Alfredo, o soldado mais forte de todo o reino. Ele atacou Rio com toda a sua força e Rio mal conseguiu se defender. Ele atacou novamente e Rio bloqueou mais uma vez, então Rio o empurrou para trás. Os soldados que assistiam ficaram completamente chocados. Como esse intruso misterioso poderia ser tão poderoso? Alfredo percebeu algo estranho. Rio não estava nem usando toda a sua força. Ficando desesperado, ele concentrou cada gota de poder em sua lâmina e gritou: "Este é o seu fim." Ele desferiu um golpe devastador, incendiando o campo de batalha e destruindo tudo em seu caminho. Quando os soldados tentaram procurar Rio, ele havia sumido. Eles presumiram que ele tinha perecido, mas você realmente acha que ele morreu, meu amigo? Claro que não. Ele escapou no último momento e finalmente chegou a Célia. Ela estava ao lado de Aisha, e no momento em que o viu, correu até ele sem acreditar nos próprios olhos. Ela tropeçou caindo diretamente nos braços dele por acidente. Então ela rapidamente se endireitou e pediu desculpas, agradecendo a ele por arriscar sua vida para salvá-la. Rio simplesmente sorriu e disse: "Não foi nada. Isso é o mínimo que eu poderia fazer por você." Tudo parecia calmo e bonito, mas de repente uma luz estranha brilhou pelo céu. Aisha ficou tensa e disse rapidamente: "Rio, há perigo do outro lado. Eles estão em apuros. Você precisa ir." Do outro lado, 3 meninas estavam descendo do céu. Uma delas foi o primeiro amor de Haruto. Eles foram capturados por bandidos que planejavam executá-los. Pode imaginar se um deles morresse hoje? De jeito nenhum, meu amigo. Rio chegou bem na hora. Ele ouviu as garotas falando em japonês e imediatamente percebeu que elas eram do seu mundo. Ele aniquilou os bandidos e correu para destrancar a porta onde as garotas estavam presas. Ele perguntou se havia mais alguém dentro e elas apontaram para outra carruagem. Ele correu e destrancou-a. E então, bum! Ele congelou de choque. Sim, Rio a reconheceu sua amada. Ele não podia acreditar em seus olhos. O que diabos a trouxe aqui? Que choque! Isso, meu amigo, é onde este episódio termina. Bem-vindo à segunda temporada de Haruto's Tale, também conhecido como Rio no Outro Mundo. Se você não assistiu à primeira temporada, deixarei o link para você. Agora vamos começar. Depois que Haruto encontrou a garota que amava, ele não podia acreditar nos seus olhos. O que a trouxe aqui?
Depois de salvá-los, Ryu continuou andando com o grupo, conversando com Aishia. Eu completei a tarefa. Eu protegi as pessoas que você me pediu. Ela concordou em encontrá-lo novamente em breve e respondeu: da próxima vez eu vou trazer a Célia também. Naquele momento, Miharu se virou para Ryu e disse sinceramente: obrigada por nos salvar. Ele respondeu calmamente: eu só fiz o que tinha que fazer. Não há necessidade de me agradecer. A partir desse ponto, Miharu começou a se apresentar para ele. O coração de Ryu estava cheio de ansiedade. Ele temia que revelar seu verdadeiro nome pudesse trazer à tona suas lembranças de infância. Mas finalmente, ele tomou sua decisão e disse: meu nome é Ryu, mas devido a certas circunstâncias atualmente não tenho sobrenome. Assim que a jovem ouviu o nome, a surpresa se espalhou por seu rosto. Ela se lembrou do garoto que sua irmã uma vez amou, aquele que se despediu há muito tempo. Ainda assim, ela não percebeu que o Ryu à sua frente era aquele mesmo garoto. Miharu então apresentou a garota que a acompanhava. O nome dela era Chun. Ryu instantaneamente entendeu que ela era a irmã mais nova de Miharu, a mesma garota que era 3 anos mais nova e que ele não via desde que deixou o bairro deles. Então, o irmão mais novo de Miharu apareceu e se apresentou. Ryu ficou perplexo ao descobrir que o menino não tinha o mesmo sobrenome, e concluiu silenciosamente que a mãe de Miharu havia se casado com outro homem depois do pai dela. Nesse momento, Miharu perguntou a Ryu por que as pessoas neste mundo falavam uma língua diferente daquela no Japão. Ryu explicou que era uma questão complexa e prometeu contar mais a ela depois. Enquanto continuavam caminhando juntos, Ryu de repente parou em um determinado lugar. Ele concentrou seu poder e, de repente, uma enorme casa de pedra apareceu diante de seus olhos, aparentemente esculpida em um gigantesco bloco de rocha. Todos ficaram maravilhados, sem conseguir compreender o que acabara de acontecer. Então Ryu se virou para eles e disse: eu sei que parece uma pedra por fora, mas acreditem, por dentro é totalmente habitável. Enquanto estavam diante da casa de pedra criada por Ryu, Aisha apareceu, desta vez com Célia. Assim que Célia viu Ryu, ela correu até ele em pânico, perguntando se ele estava bem. Quando percebeu que ele estava seguro, seu coração se encheu de alegria ao saber que ele havia salvado todos. Ryu então a apresentou a Miharu e seu grupo, mas Célia ficou surpresa ao perceber que eles estavam falando o mesmo idioma que Ryu costumava falar quando se conheceram. Ela não conseguia entender uma única palavra. Naquele momento, Aisha deu um passo à frente e beijou suas testas, concedendo-lhes uma porção de sua magia para permitir a comunicação. Ela então esclareceu que essa magia era apenas temporária e desapareceria com o tempo. Depois disso, Ryu os convidou para entrarem. Embora a casa parecesse uma rocha sólida por fora, o interior era espaçoso e totalmente equipado para morar. Ele permitiu que usassem o banheiro para tomar banho e se recuperarem. Enquanto isso, ele se sentou com o irmão mais novo deles e começou a preparar uma refeição simples com suas próprias mãos. Enquanto ele preparava a comida, ele falava com o menino sobre tudo o que havia acontecido e explicava mais sobre a natureza deste novo mundo. Ao mesmo tempo, Aisha sentou-se em particular com Miharu e compartilhou insights mais profundos, dizendo-lhe que ela era, na verdade, um espírito ligado a Ryu. Sua existência estava totalmente vinculada a ele. Mais tarde, quando todos se reuniram em volta da mesa, Ryu começou a explicar o que realmente aconteceu. Ele disse que tudo o que eles experimentaram foi o resultado de magia de invocação. Ele esclareceu que esse tipo de magia é incrivelmente rara e só pode ser realizada por algumas pessoas. A pessoa que a executa deve usar quase toda a sua energia mágica para transferir pessoas de um mundo para outro. Isso significa que quem os convocou deve possuir um poder sobrenatural e um nível mágico, além dos limites humanos, a menos que não fossem humanos desde o início. Miharu olhou para ele, com o rosto cheio de preocupação, e perguntou se havia uma maneira de retornar ao mundo deles. Ryu respondeu honestamente que ainda não podia lhe dar uma resposta definitiva, mas prometeu fazer tudo ao seu alcance para encontrar um caminho de volta para eles. Então, ele revelou parte de seu próprio segredo. Ele também tinha vindo do Japão, mas ao contrário deles, ele não chegou em seu próprio corpo. Em vez disso, ele despertou no corpo de um recém-nascido neste mundo e desde então, ele viveu uma nova vida desde o começo. Foi por isso, explicou ele, que as chances deles voltarem eram bem maiores que as dele. Nesse momento, Célia entrou na conversa. Ela disse que antes de vir para este mundo, tinha ouvido falar de uma lenda antiga que antes considerava um mito, mas agora percebeu que poderia ser verdadeira. Ela começou a contar que há 1000 anos, os reis estavam em uma longa guerra contra os demônios para proteger a humanidade. Essas guerras duraram muitos anos, até que os reis finalmente escolheram 6 heróis e lhes concederam a autoridade para governar o mundo em seu nome. Ryu então comentou que essa lenda pode estar diretamente relacionada aos eventos que estão acontecendo agora. No entanto, Miharu compartilhou que antes de chegar a este mundo, ela estava com outras pessoas, mas não tinha certeza se elas também tinham sido trazidas para cá. Ela perguntou a Ryu o que ele achava. Ele respondeu que era certamente possível, mas ainda apenas uma possibilidade. Nada estava certo ainda. Naquela noite, Aisha perguntou a Ryu se ela poderia dormir ao lado dele. Ela explicou que seu poder mágico era fundamentalmente derivado da energia dele, e que sua própria existência estava diretamente ligada a ele.
Portanto, seria melhor para ela ficar perto dele, especialmente enquanto dormia. Mas Ryo recusou firmemente, dizendo que não seria apropriado. Vendo o quão sério ele estava, Aishia escolheu ficar em silêncio. No final, ela decidiu dormir ao lado de Miharu, dizendo que sua magia estava extremamente fraca, que ficar perto dela poderia ajudar. E assim, todos foram descansar em seus lugares para a noite. Na manhã seguinte, Ryo acordou perdido em uma tempestade de pensamentos, falando para si mesmo. Nunca imaginei que encontraria Miharu novamente neste mundo. Como ela reagiria se descobrisse que sou a mesma pessoa? Ryo, o garoto que ela conheceu. Todas as memórias que compartilhamos podem voltar, mas a verdade é que agora vivo sob uma identidade diferente. Sou Ryo aqui, mas já fui Haruto, e Haruto morreu no mundo real. É por isso que devo continuar nesse caminho até encontrar quem assassinou minha família e me vingar. Enquanto estava imerso em pensamentos, Celia entrou e disse: "Não tive a chance de falar com você desde que voltei, mas hoje tenho algumas perguntas. Você carrega tantos segredos. Como conheceu Aishia? Como você pode falar a língua dessas pessoas? E parece que você conhece Miharu e seus irmãos há muito tempo." Ryo respondeu sinceramente: "Vou te contar tudo. A verdade é que eu não sou deste mundo. Eu vim pra cá depois que morri no meu mundo original. Quando você me viu pela primeira vez, eu ainda tinha todas as minhas memórias da vida que vivi uma vez. Meu nome naquela época era Haruto, e eu tinha 20 anos quando isso aconteceu." Celia ficou pasma. "Então é por isso," ela disse. "É por isso que senti que havia algo diferente em você desde o começo. Você sempre pareceu mais maduro do que sua idade atual, como alguém que viveu uma vida muito mais longa. É isso que faz você se sentir diferente de qualquer outra pessoa," continuou Ryo. "Por coincidência, Miharu e seus irmãos que foram transportados pra cá, eles também são do meu mundo, e Miharu especialmente, ela não é apenas qualquer pessoa. Ela foi meu amor de infância, a garota para quem eu prometi voltar e levar comigo quando crescesse." Ao ouvir isso, Celia finalmente se abriu sobre o que realmente estava a incomodando. Ela admitiu que estava constantemente preocupada com seu pai e nem sabia se ele estava seguro. Ryo tentou confortá-la e sugeriu que ela escrevesse para ele para saber como ele estava, mas usando um pseudônimo para que ela não fosse descoberta e ainda assim conseguisse enviar sua mensagem. Naquela noite, vemos Charles sentado com Rice, ambos discutindo os estranhos eventos que ocorriam ao seu redor. Rice disse: "Eu nunca esperei que sua noiva fosse sequestrada tão de repente." Mas Charles, tentando parecer calmo, respondeu: "Não há necessidade de se preocupar, conseguimos eliminar os bandidos." "Talvez sejam eles que a estão escondendo." Charles respondeu seriamente: "Está ficando claro agora. A lendária profecia está se cumprindo, aquela que prevê um herói descendo ao nosso reino. Pessoalmente, vou pedir ao meu pai para colocá-lo sob vigilância até ter certeza." Rice olhou para ele tenso. "Espero sinceramente que sejam leais ao seu reino, Beltron. Tenho a sensação de que em breve você possuirá outra pedra sagrada, e isso poderá mudar completamente o equilíbrio de poder a seu favor." Charles confirmou: "Você está certo. A pedra está agora com a princesa Flora e o duque. Septembre e Duomito Ozei. Tenho certeza que eles estão atualmente dando as boas-vindas ao herói que convocaram." Em outro lugar, encontramos um jovem misterioso sendo tratado como um herói lendário no Palácio Real, apesar de não entender nada do que está acontecendo. O que era estranho era que ele realmente gostava, como se estivesse vivendo um sonho. Uma das pessoas ao lado dele disse: "Você pode pedir qualquer coisa que desejar e será concedida, sem perguntas." O jovem sentiu como se estivesse dentro de um romance bizarro. Ele lembrou a última coisa que aconteceu em seu antigo mundo, como ele estava apenas deitado na cama, vivendo uma vida comum, quando de repente um enorme círculo mágico apareceu debaixo dele e o transportou para cá. Quando ele acordou, estava cercado por soldados e à sua frente estavam a princesa Flora e seu leal guardião, Gustav. Assustado, ele gritou: "Quem são vocês? O que está acontecendo agora?" Flora deu um passo à frente e se apresentou. "Eu sou a segunda princesa deste reino. Este é Gustav, meu protetor fiel." Foi então que o jovem percebeu que realmente tinha sido levado para um mundo completamente diferente. Flora olhou para ele e disse: "Está claro que você é o herói escolhido predito pela grande profecia dos 6 reis." Era a mesma profecia que Ryo havia mencionado antes. Ela começou a contar a história para ele, embora ele não entendesse muito. Então Flora acrescentou: "A maior prova de que você é o herói é a espada que está segurando." O menino olhou para baixo surpreso. Havia de fato uma espada em sua mão, uma que ele nem tinha percebido antes. Vendo a oportunidade, ele decidiu entrar na brincadeira e se apresentou como Sakana. E a partir daí, as negociações começaram entre ele e o reino, e lá no fundo, ele estava determinado a sair vitorioso. Enquanto falava com eles, Sakana percebeu que a razão pela qual ele foi trazido até aqui tinha algo a ver com a pedra que a princesa Flora possuía. Ele perguntou diretamente se eles tinham uma maneira de enviá-lo de volta ao seu mundo original, insistindo que o que aconteceu com ele foi nada menos que um sequestro.
Flora respondeu honestamente, dizendo que não sabia se isso era possível. Então, Gustav interveio para acalmar a tensão, garantindo a ele que ele estava entendendo errado a situação e que o próprio Gustav iria explicar tudo. Enquanto isso, Ryo estava voando pelos céus com Miharu, carregando-a em seus braços. Ela estava maravilhada e impressionada. Foi a primeira vez que ela experimentou voar. Parecia surreal para ela, como se estivesse sonhando em vez de acordada. Do outro lado, Celia sentou-se com Aisha, fazendo perguntas sobre Ryo, tentando entendê-lo melhor. Ela disse: "Ele sempre pareceu misterioso e difícil de entender." Mas Aisha respondeu: "Eu sei tudo sobre ele. Compartilhamos memórias e consciência. Número 3. Possuímos uma alma. Isso me torna uma pessoa mais próxima dele. Sua confiança nas pessoas, ela voltou por sua causa. Você foi o primeiro a estender a mão para ajudá-lo." Naquele momento, Ryo e Miharu chegaram perto do reino. Antes de aterrissar, ele mudou a cor do cabelo para esconder sua identidade e ninguém o reconhecer. Então ele tirou um colar mágico e entregou aos outros, explicando que eles também poderiam usá-lo para mudar a cor do cabelo e assim andar em segurança sem chamar atenção. Eles desceram no mercado e começaram a explorar, comprando roupas e outros produtos. Miharu estava cheia de alegria, mal conseguindo acreditar no que estava vivenciando. Ao voltar para casa, Ryo sentou-se com eles e disse a Miharu que havia procurado extensivamente por seus amigos desaparecidos, mas não encontrou nenhum vestígio deles. Ele explicou que o cenário mais provável era que eles também tinham sido convocados para este mundo como parte dos 6 heróis mencionados na profecia. Miharu ficou abalada com a notícia, tomada pela ansiedade. Ela não sabia mais se seus amigos estavam seguros ou se o destino deles já havia tomado um rumo sombrio. Na manhã seguinte, Ryo decidiu partir. Ele se despediu de todos e confiou a Aisha o cuidado de todos na casa. Então, usando suas técnicas únicas, ele se teleportou e desapareceu num piscar de olhos, chegando à Vila dos Espíritos. No momento em que seus pés tocaram o chão, Latina apareceu, tendo sentido sua energia de longe. Seus olhos brilharam de alegria ao vê-lo novamente. Logo as demais garotas o seguiram, todas correndo em sua direção, tomadas de felicidade por poderem vê-lo mais uma vez. Ryo lhes disse que tinha vindo por um assunto urgente e precisava consultar os anciãos da aldeia sobre algo de grande importância. Ele pediu às garotas que o ajudassem a organizar uma reunião. Elas o guiaram até o conselho dos anciãos, onde Ryo se sentou diante deles e começou a relatar tudo o que havia acontecido. Ele disse: "Os 6 pilares de repente se iluminaram e naquele exato momento 3 pessoas de outro mundo apareceram. Eu acredito que eles estão conectados à antiga lenda, aquela sobre os 6 heróis previstos para vir e salvar este mundo." Um dos anciãos perguntou surpreso: "E por que você acredita que eles são de outro mundo?" Ryo respondeu confiantemente: "Porque eles estão atualmente morando na minha casa. Eu tenho-os protegido e eles ainda não sabem nada sobre este mundo. Também estou convencido de que 2 outras pessoas foram acidentalmente envolvidas durante o processo de invocação e se perderam em algum lugar no caminho." Outro ancião se levantou surpreso: "Você realmente conseguiu se comunicar com eles?" Ryo assentiu. "E como você entendeu a língua deles?" Ryo respondeu calmamente: "Na minha vida anterior, eu vivi no mundo deles, então falar com eles era natural para mim." Ele então acrescentou: "Ainda assim, não vou revelar tudo agora. Vou deixar os detalhes para um momento mais apropriado. O que preciso de você é uma promessa. Permita que os 3 irmãos e mais uma pessoa fiquem na aldeia temporariamente até que eu consiga encontrar uma maneira de devolvê-los ao mundo deles." O ancião perguntou: "Entendemos a parte sobre os 3 irmãos, mas quem é a 4ª pessoa?" Ryo respondeu: "Ela é minha professora. Salvei-a de um casamento político que a teria destruído. No dia do seu casamento, resgatei-a desse destino." As garotas presentes olharam para ele com admiração, tocadas pelo que ouviram. O mais velho assentiu e disse: "Concordo em recebê-los na aldeia, mas sob uma condição. Se eles algum dia retornarem ao mundo deles, nunca devem revelar os segredos da aldeia dos espíritos." Ryo aceitou sem hesitar e ficou combinado que ele mesmo os levaria até a aldeia. Naquela noite, Ryo ficou com Latina e disse: "Me desculpe por falar sobre minha vida passada na frente de todos, mas eu tive que fazer isso para explicar as coisas aos anciãos." Ela perguntou a ele: "Você acha que eu deveria contar a verdade também? Que eu também sou de outro mundo?" Ele respondeu: "Você não é obrigado a dizer nada. Se você quer manter isso em segredo, então guarde para você mesmo." Ela perguntou novamente: "Aquelas pessoas que apareceram, elas são do seu mundo, não são?" Ele respondeu: "Sim, elas são do meu mundo." Ela continuou: "Você contou isso para eles?" Ryo assentiu. "Sim, se eu não tivesse contado, eles teriam perguntado como eu entendi o idioma deles. Eu não tive escolhas a não ser contar para eles. Mas mesmo que mais pessoas do nosso mundo apareçam, você ainda será especial para mim, Latina." Então ele explicou: "Uma delas é uma menina que foi meu amor de infância. Os outros são irmãos dela. Ainda assim, guardei em segredo que sou o mesmo garoto que ela amou um dia, por 2 motivos. Primeiro, eles ainda estão se ajustando a este mundo. Segundo, já não sou a mesma pessoa que costumava ser no outro mundo." Ele pediu a Latina para manter esta conversa entre eles. No dia seguinte, Ryo se despediu de Latina e das outras meninas, dizendo-lhes que viajaria para buscar os 3 irmãos.
Ele ficaria fora por cerca de 2 semanas. E assim, ele partiu. Então, mudamos para um reino completamente diferente, onde o rei estava sentado em um grande salão com uma princesa. Ele disse a ela que a convocou urgentemente para um assunto sério. Ele explicou: usamos uma poderosa pedra mágica para convocar uma garota de outro mundo, e acontece que ela é uma heroína. Soube que o seu reino também conseguiu invocar alguém de outro mundo. Já que isso agora se tornou realidade, quero que informe ao seu reino que estão convidados para a cerimônia que estamos organizando. E não se esqueçam de lembrar-lhes do herói que eles convocaram. A princesa concordou em entregar a mensagem, mas perguntou qual é o nome do herói que você convocou. O rei respondeu. Ela disse que seu nome era Suki, mas depois explicou que Suki é o nome de sua família, porque no mundo dela, a família vem antes do indivíduo. A princesa achou o nome estranhamente familiar, como se já o tivesse ouvido antes, e isso despertou uma suspeita em seu coração de que Suki poderia ser do mesmo mundo que o seu próprio herói. O rei deu-lhe permissão para se encontrar com Suki pessoalmente, então a filha do rei a acompanhou até onde ela estava hospedada. Em outro lugar, vemos Raiz no coração de uma floresta escura, cercado por monstros aterrorizantes cujos olhos brilhavam nas sombras. Ele deu uma ordem fria. Quero que capturem qualquer pessoa com imenso poder mágico. Vocês têm até amanhã. Os monstros partiram como uma tempestade furiosa, correndo em direção ao seu alvo. Entretanto, a armadilha de Raiz para capturar Ryu estava lentamente se desenrolando. No dia seguinte, na casa de Célia, ela estava sentada e brincando com o irmão mais novo, enquanto Miharu estava sentada com sua irmã. A conversa deles inevitavelmente voltou para Ryu desde o momento em que o conheceram. A irmã dela percebeu e perguntou com clara inveja: por que você está falando dele o tempo todo? O ciúme estava estampado em seu rosto. Miharu respondeu calmamente, tentando tranquilizá-la: eu confio no Ryu. Vou deixar tudo para ele. Ele vai encontrar uma solução. A irmã dela deu uma risadinha sarcástica e disse: é a primeira vez que te vejo nervosa na frente de um cara. Você parece feliz ao lado dele. Mas Miharu rapidamente negou. Talvez seja apenas porque ele é gentil e amável conosco. Nada mais. A irmã dela retrucou. A grosseria dele me lembra do Haruto de antigamente. Percebendo que suas palavras foram duras, ela se desculpou e saiu, apenas para mergulhar em pensamentos profundos. Ela ainda amava Haruto, ou seu coração estava começando a inclinar-se para outra pessoa? Naquele momento, os monstros de Rai apareceram ao redor da casa. O ar mudou. Uma presença pesada e assustadora cobria a área. Miharu e sua irmã congelaram de medo e correram para entrar, mas os monstros romperam a barreira mágica e invadiram com força aterrorizante. Assim que parecia que tudo iria acabar, Aisha apareceu, lançando um feitiço poderoso que afastou os monstros. Ela disse: eles foram atraídos pela energia da barreira, mas não se preocupe, eu vou te proteger, mesmo que isso me custe a vida. Antes que ela pudesse terminar suas palavras, uma besta enorme avançou sobre Miharu e sua irmã. No último momento, Célia interveio e salvou as duas. De repente, um redemoinho de poder irrompeu no ar. Ryu havia chegado, jogando-se na batalha com tudo o que tinha. Os monstros revidaram com uma força anormal. Eles não eram criaturas comuns. Aisha disse a ele: esses monstros não emitem a aura usual. A cor escura revela o que eles realmente são, algo totalmente diferente. Ryu conseguiu derrubar um apenas para ver seu corpo desaparecer e deixar para trás um cristal estranho. Ele percebeu que isso não era uma ilusão. Estas eram feras reais. Ao mesmo tempo, Aisha usou sua magia para eliminar o resto. Após a batalha, Ryu reuniu todos e disse: precisamos nos mover imediatamente, o perigo está longe de acabar. Do outro lado, Raiz estava observando enquanto seus monstros retornavam para ele, mas notou que alguns nunca voltaram, especificamente aqueles que Ryu havia derrotado. Os outros retornaram, trazendo guerreiros capturados na armadilha. Raiz então ordenou que se espalhassem novamente e continuassem a operação até que seu objetivo fosse alcançado. Na manhã seguinte, Ryu transportou seu grupo para Yoldea. Todos ficaram impressionados com a estranha sensação de viagem instantânea. Eles não podiam acreditar que haviam deixado seu local anterior e chegado a um novo lugar num piscar de olhos. Assim que seus pés tocaram o chão da vila e viram os semi-humanos, seus olhares congelaram por um momento. Suas formas eram desconhecidas e diferentes de tudo que conheciam antes. Ryu sorriu calmamente e explicou que não eram apenas semi-humanos, mas espíritos únicos que viviam escondidos do mundo e apenas pouquíssimas pessoas conheciam sua existência. De repente, Latina começou a falar japonês fluentemente, e os olhos de todos se arregalaram de choque. Ela riu e disse que, assim como Ryu, ela retinha memórias de sua vida anterior. Ela então se ofereceu para ensiná-los a língua deste novo mundo. Ryu olhou para ela e perguntou se ela tinha certeza de revelar sua verdadeira identidade para todos. Ela respondeu com confiança que já havia contado ao ancião da aldeia e aos seus amigos há muito tempo, e eles a aceitaram como ela era. No momento em que ouviu o nome de Miharu, ela imediatamente a reconheceu e a acolheu calorosamente. Em seguida, começaram um passeio calmo pela aldeia. Eles perceberam que os aldeões estavam olhando para eles com expressões cautelosas e mistas. Curiosidade misturada com medo, Ryu explicou que a aldeia estava isolada do mundo humano há muito tempo, e seu povo era naturalmente reservado ao lidar com pessoas de fora.
Logo depois, o chefe da aldeia e os outros anciãos chegaram, dando as boas-vindas calorosas aos convidados. Eles organizaram uma pequena celebração, adornada com luzes e incenso, onde Dryas os cumprimentou amavelmente, e a alegria se espalhou por todo o lugar. A irmã mais nova de Miharu observava a cena com olhos brilhantes. Ela notou como os aldeões interagiam com o rio com amor, respeito e confiança, e sentiu que esse jovem realmente era alguém em quem valia a pena confiar. No dia seguinte, Ryo e Célia se despediram de todos. Miharu havia preparado uma refeição generosa para eles, e ao olhar para Ryo com olhos agradecidos, disse: "Obrigado por tudo que você está fazendo por nós. Eu prometo que um dia vou te pagar de volta." Ele simplesmente sorriu em resposta, então partiu com Célia e Aisha, indo em direção à propriedade da família de Célia. Enquanto isso, em outra parte do reino, o herói convocado de outro mundo estava diante da princesa. Ela disse-lhe que uma cerimônia especial seria realizada para receber a heroína recém-convocada, e que ele estava pessoalmente convidado. Ela também mencionou que a princesa Flora e o duque estariam presentes. Embora o duque tivesse a palavra final em tais assuntos, o herói já estava distraído, cativado pelo charme da princesa. Ele imediatamente aceitou o convite e perguntou se ela mesma estaria presente. Quando ela disse que sim, ele sorriu e confirmou que definitivamente estaria lá. Naquela noite, Ryo e Célia chegaram à casa da família dela. Ela ficou emocionada ao retornar. Ela contou a Ryo que havia uma passagem secreta no jardim que somente membros da família conheciam, e sugeriu que a usassem para deixar a carta. Mas Ryo preferiu usar artes espirituais para esconder sua presença, e de fato, eles conseguiram entrar sem serem notados pelos guardas. Naquele exato momento, o pai de Célia estava sentado em seu escritório. Quando ela acendeu a lanterna, o cristal ao lado dele brilhou, sinalizando que sua filha havia chegado. Ele correu para o corredor, mas encontrou apenas uma carta escrita à mão. "Agora estou vivendo uma vida tranquila entre pessoas em quem confio. Sei que te desapontei quando recusei casar com o Duque, mas prometo que um dia voltarei e te contarei tudo." Ele leu a carta e suspirou aliviado, percebendo que ela tinha acabado de sair há momentos. Enquanto isso, Ryo e Célia já haviam decolado, voando pelo céu. Ele se virou para ela e perguntou se ela tinha certeza de que não queria ver sua família. Ela respondeu com firmeza que essa era a melhor decisão no momento para evitar complicações. Então, com profunda sinceridade, ela agradeceu a ele por tudo que ele havia feito por ela. Na manhã seguinte, Uzoma estava navegando em seu barco quando de repente avistou um dragão enorme voando acima. Seu tamanho era assustador. O único golpe dele poderia tê-los eliminado da face da terra. Felizmente, a sorte estava do lado deles. O dragão não notou o barco e seguiu seu caminho como se nada estivesse lá. Naquele momento, Uzoma e sua equipe perceberam que continuar a jornada seria um grande risco. Eles foram obrigados a fazer um pouso de emergência em uma das cidades próximas. Lá, Uzoma ficou surpreso ao encontrar o navio do Duque Dino atracado no mesmo lugar. Descobriu-se que eles também haviam parado por causa do dragão. Uma reunião urgente foi realizada onde trocaram informações sobre o que tinham visto e tentaram avaliar a natureza e o caminho desta criatura misteriosa. Na mesma cidade, Ryo e Célia estavam juntos, mas haviam perdido a Aisha de vista. Eles a procuraram até encontrá-la calmamente comendo em uma barraca de comida, completamente despreocupada. Quando Ryo entrou, o vendedor olhou para ele e perguntou: "Você é o servo daquela garota?" Ryo hesitou por um segundo, então respondeu: "Sim, sou o servo dela. Vou pagar pelo que ela comeu." Mas o homem o tranquilizou: "Não precisa pagar hoje. A cidade inteira está isenta agora porque heróis invocados de outro mundo estão aqui e foram convidados para uma grande cerimônia em uma cidade chamada Galark." Com isso, Ryo perguntou nervosamente: "Você sabe os nomes deles?" O vendedor respondeu que não sabia, mas ouviu que o navio deles estava indo para Galark para a cerimônia. Durante a reunião, Sama disse que a presença de um dragão tão poderoso nas proximidades era assustadora e perigosa, muito além do que os humanos poderiam lidar. Uzoma respondeu que no pior cenário, se o dragão ameaçasse a cidade, eles proporiam evacuação. Sama então perguntou o que ela planejava fazer agora. Ela disse que estava retornando à sua terra natal, ela tinha deixado seu assistente no comando, mas na verdade ela era a verdadeira governante, e seu país precisava dela. Sama parecia preocupado e disse que retornar agora era arriscado, mas Uzoma o tranquilizou dizendo que suas empregadas estavam acostumadas com batalhas e perigos. Sama respondeu com firmeza: "Eu sou um herói. Como eu posso ficar de braços cruzados e assistir? Eu vou com você." Um deles tentou objetar, mas Gustav interrompeu dizendo: "Ele é um herói. Nosso status não nos permite pará-lo ou comandá-lo." Uzoma então esclareceu que Sama era um herói de um reino diferente e não deveria arriscar sua vida por eles, mas sua persistência fez com que ela concordasse no final. Enquanto estavam se preparando para partir, um dos guardas enviados pelo Duque para protegê-la chegou. Ele se apresentou como Brant e se revelou alguém que conhecia a empregada, Arya, de muito tempo atrás. Ele disse a ela que a procurou por muito tempo e que o que aconteceu com a família dela foi cruel. Arya respondeu calmamente: "A princesa Uzoma me adotou. Agora estou a seu serviço." O comboio partiu. Na estrada, Arya de repente gritou para os guardas pararem as carruagens. Um grande número de monstros apareceu à frente e nos dois lados, muito mais do que o habitual, como se alguém tivesse planejado isso. Enormes pedras caíram sobre o comboio.
Arya liberou seu poder mágico e formou uma barreira para proteger a princesa e aqueles ao seu redor. Mas os monstros continuavam a aumentar, quase 400 deles. Arya bravamente ficou na frente e ordenou que os soldados ficassem atrás e protegessem a princesa a todo custo. Ela avançou sozinha e desferiu um ataque impressionante que chocou a todos. À distância, Rhys estava observando a cena. Ele era o cérebro por trás de tudo. Ele murmurou para si mesmo: "Eu não esperava que eles resistissem tanto tempo. Aquele assistente é mais forte do que eu pensava." De volta à carruagem, Sama estava em pânico, tentando esconder seu medo. Ele fingiu estar calmo e disse: "Por que os guardas ainda não cuidaram dos monstros? Se isso continuar, eu vou intervir." De repente, um objeto massivo caiu sobre a carruagem, balançando-a violentamente. Sama sacou a espada e gritou: "Não aguento mais, vou lutar." Ele pulou para fora da carruagem, seguido pelas duas princesas. Uzoma lançou um feitiço de barreira para proteger Flora. Mesmo assim, Sama hesitou em liberar seu poder. Ele sabia que ativá-lo atrairia os monstros em sua direção. E a verdade era que ele não tinha a habilidade necessária para enfrentar números tão avassaladores. Então pediu à terceira princesa para cuidar de Flora e ajudar um soldado ferido. Ela usou uma técnica de cura que revitalizou o ânimo deles. A assistente dela logo voltou e relatou que ela havia eliminado muitos dos monstros. A princesa sorriu confiante e disse: "Estou contando com você. Termine o resto." Sua assistente avançou, lutando com tanta força que Brant ficou admirado com sua força. Mas o verdadeiro choque veio quando um minotauro apareceu. A enorme besta se aproximou de Sama com passos pesados. Sama caiu no chão, congelada de terror. A besta avançou em direção à empregada, que mal conseguiu desviar do primeiro golpe. Ainda assim, aquele leve golpe lançou a carruagem longe, quase matando Flora até que Uzoma a salvou no último segundo. Assim que a besta estava prestes a balançar sua espada massiva novamente, um flash agudo cortou o ar. Era Ryu descendo do céu. Ele levantou sua espada e cortou o corpo do Minotauro, apagando-o em segundos. Todos ficaram totalmente chocados. Flora viu seu rosto e imediatamente o reconheceu como aquele que os salvou antes na academia. Momentos depois, apareceu outro Minotauro, maior e mais forte. Sem hesitação, Ryu avançou contra ele, chocando-se com sua enorme lâmina e jogando-a profundamente na floresta. Então, um terceiro monstro surgiu. Ryu enfrentou de frente com ataques rápidos e decisivos que deixaram todos sem palavras. Ao se aproximar de Flora, ele também a reconheceu. Ryu olhou ao redor sem acreditar. Ele não conseguia compreender como tínhamos encontrado a princesa em um lugar como este. Ele murmurou para si mesmo: "Nunca imaginei que a haveria aqui." De repente, a princesa Uzoma se dirigiu a ele, agradecendo-lhe e apresentando-se como a governante de Amandi. Em resposta, Ryu apresentou-se como Haruto. Naquele momento, os olhos de Flora se arregalaram de surpresa, como se suspeitasse que ele fosse o mesmo Ryu que ela conhecera antes, mas ela não tinha certeza absoluta. Ryu notou sua expressão e perguntou calmamente: "Fiz algo para te incomodar, princesa?" Ela respondeu um tanto atrapalhada: "Não, de jeito nenhum. Só sinto que já te vi em algum lugar antes." Ryu respondeu com um leve sorriso: "Não acho que isso seja possível." Nesse momento, o assistente de Flora falou: "Se a princesa sente que já te viu antes, talvez você seja um nobre e não apenas um homem comum." Mas Ryu rapidamente negou: "Não, sou apenas um viajante. Eu viajo de lugar para lugar, treinando com a espada, não tenho laços com a realeza." De repente, uma empregada se aproximou. No momento em que pôs os olhos em Ryu, ela o reconheceu instantaneamente. Chamando seu nome, ela disse: "Haruto, eu fui quem te ajudou na loja da Rika naquele dia. Eu sou Chloe. Isso foi uma surpresa para a princesa, que não esperava que Chloe o conhecesse." Chloe explicou rapidamente: "Eu estava encarregada da filial principal em Amandi e o conheci lá." A princesa olhou para ela chocada, depois virou-se para Ryu e disse: "Eu não fazia ideia de que você era um de nossos clientes. Muito obrigada novamente." Naquele momento, Sama apareceu e se apresentou como um novo herói convocado. Assim que Ryu ouviu seu nome, ele imediatamente deduziu que ele também vinha do Japão. Ele sorriu e disse: "Então você é aquele de quem todos têm falado." "Rumores sobre você estão por toda parte." Sama respondeu confiante. "Isso mesmo." Ryu respondeu com respeito. "É uma honra conhecê-lo." Sama sorriu. "Você parece um espadachim habilidoso." "Sua batalha foi incrível." Ryu respondeu humildemente. "Para ser honesto, vocês todos me superam muito. Só de estar entre vocês, fico nervoso." A princesa Flora olhou para ele incrédula e disse: "Como alguém que derrotou um minotauro sem nem piscar pode dizer isso?" De repente, Sama começou a mostrar sinais de ciúme. Ele os incentivou a continuar andando e o grupo seguiu seu caminho. Enquanto isso, Ryu não pôde deixar de notar como Flora estava se comportando de forma estranha ao seu redor, como se realmente o reconhecesse. Isso o intrigou ainda mais, especialmente ao ver como Sama se integrou rapidamente com todos. Ryu então se ofereceu para consertar a carruagem que havia sido danificada pelo monstro. A princesa virou-se para sua criada, Arya, e disse que deveriam inspecioná-la primeiro. Mas Ryu parou de repente ao ouvir o nome Arya. Parecia estranhamente familiar. Uma lembrança surgiu em sua mente. Ele estava voando com Célia e Aishia, e ele havia dito a elas: "Quando cruzarmos esta floresta, chegaremos a Amandi."
Naquele exato momento, Aisha percebeu uma batalha acontecendo entre Arya e um grupo de monstros. Todos eles correram em direção à luta. Lá, Celia reconheceu Arya e disse a Ryu: "Ela costumava estar comigo na academia. Ouvi dizer que agora ela serve a filha do Duque Creatia." Um monstro enorme apareceu. Ryu entregou Celia a Aisha e disse: "Cuide dela." Então ele se moveu em direção à besta. Antes de agir, Ryu consertou a carruagem quebrada usando apenas sua espada. A princesa olhou admirada e perguntou: "Eu vi você comandar o vento. Essa espada também é encantada?" Ele respondeu brevemente: "Sim, mas ela funciona com energia espiritual, não com magia convencional." Pouco tempo depois, Ryu terminou de consertar a carruagem. Todos ficaram impressionados com sua habilidade e velocidade, mas antes que pudessem sair, seus olhos foram atraídos pela espada massiva do monstro ainda cravada no chão. Ryu canalizou sua energia espiritual e a retirou do solo sem esforço. Seus olhos se arregalaram de choque. Todos o olharam com admiração. Até a princesa não conseguia acreditar na força que ele possuía. Naquele momento, Ryu pensou consigo mesmo: "Este homem possui uma energia mágica aterrorizante." Ele embarcou na carruagem com eles. A princesa virou-se para ele e disse: "Quando chegarmos a Mandi, eu lhe agradecerei devidamente." Ele respondeu: "Seria uma honra para mim." Enquanto isso, de volta à Vila dos Espíritos, Miharu e suas irmãs estavam aprendendo a língua deste mundo e treinando para usar a energia espiritual através da magia. A própria Doru supervisionava o treinamento deles. Enquanto a irmã mais nova de Miharu caminhava sozinha, ela viu um grupo de crianças brincando e lembrou-se dos dias felizes que compartilhou com Miharu e Ryu, das risadas, da alegria, dos momentos em que Ryu prometeu que sempre ficaria com eles e nunca partiria. Mas no final, ele foi embora e quebrou essa promessa. Desde aquele dia, ela o via apenas como um mentiroso. Latina se aproximou e a trouxe para casa. Elas se sentaram juntas, e depois que Latina terminou de contar sua própria história, a irmã de Miharu permaneceu em silêncio, imersa em pensamentos. Então ela falou suavemente: "Houve alguém que amei no passado, mas ele me traiu e me causou tanta dor que comecei a ver o mundo de forma diferente. Depois minha mãe se casou de novo e teve um filho, meu irmão mais novo, e eu também ganhei um irmão mais velho, filho do meu padrasto. Desde então minha vida mudou. Ele estava sempre ao meu lado, me ajudando, cuidando de mim, com uma bondade que eu nunca poderia esquecer. Foi isso que me fez apegar a ele, foi isso que me fez sentir que não estava sozinho neste mundo." Enquanto isso, no grande império de Procestia, o imperador Nedal estava sentado em seu grandioso palácio. Um dos seus leais subordinados apareceu diante dele e disse: "Parece, meu senhor, que você está planejando lançar uma nova guerra." O imperador sorriu arrogantemente e respondeu: "Sim, quero iniciar a guerra a qualquer custo. Desejo expandir meu poder e tomar controle sobre o resto dos reinos. Já enviei um emissário para o reino vizinho. Este será o primeiro passo do plano." Então veio a reviravolta. Uma figura familiar entrou na sala. Era Rhys, o emissário enviado ao reino. Pelo seu jeito e palavras, ficou claro que ele e o imperador tinham planos em comum e estavam em aliança secreta há algum tempo. Um pacto silencioso, mas astuto, estava se formando nos bastidores, preenchendo a atmosfera com tensão e cálculo silencioso. Rhys voltou-se para o assessor do imperador e disse francamente: "Tenho um pedido, preciso do seu apoio. Quero ser bem-sucedido em sequestrar uma das princesas. Flora, para ser exato. Ter ela em nosso poder acelerará a execução do nosso plano. Mas a missão é extremamente perigosa e não posso fazer isso sozinho. É por isso que preciso do seu apoio total." Sem isso, não há garantia de que teremos sucesso. No dia seguinte, Ryu entrou na cidade acompanhado por seu assistente, que ele deixou antes de ir direto a um restaurante no centro da cidade. Lá, ele encontrou Celia, Lia e Aisha sentadas juntas. Ele a cumprimentou e informou que tinha decidido ficar na cidade por alguns dias. Ele contou sobre seu encontro com Flora e Celia perguntou: "Ela reconheceu sua identidade?" Ele respondeu: "Parece que ela percebeu algo, mas não demonstrou abertamente." Ele então pediu para ela ensinar-lhe a etiqueta adequada, pois em breve se encontraria com as princesas. Naquela noite, a acompanhante de Flora estava sentada com ela, falando sobre sua empregada, Arya, e expressando grande admiração por suas habilidades. A princesa agradeceu a ele, e depois fez uma pergunta estranha. Não deveria ser o herói aquele com o poder para mudar esta situação? O atendente assentiu, dizendo que ela estava certa, mas explicou que o herói atual ainda não tinha a experiência necessária para dominar plenamente seus poderes. A princesa respondeu que ela não entendia bem a natureza de sua força. Ele não conseguiu lutar contra o monstro, mas ergueu a espada maciça com facilidade. Ela se perguntou em voz alta se a fonte de poder era a própria espada. O atendente concordou que era uma forte possibilidade, especialmente porque a afinidade mágica sagrada só aparece para heróis. Ele acrescentou que demonstrar tal força levantava questões mais profundas. A princesa então perguntou: "Então você acha que ele só precisa de mais experiência e nada mais?" O atendente confirmou: "Ele carece de experiência no momento, mas tenho colocado ele em batalhas baseadas em ilusão contra cavaleiros para ajudá-lo a melhorar." A princesa comentou que sua primeira batalha real não tinha ido nada bem. O atendente respondeu: "Vamos tratar isso como uma oportunidade de aprendizado, nada mais." Ele acrescentou:
Apesar de tudo, não podemos negar que ele foi quem nos salvou a todos. Ele derrotou 3 minotauros de uma só vez e demonstrou um controle incrível sobre a espada encantada em sua posse. Naquele momento, a princesa começou a suspeitar da sua identidade. Ele pode ser de uma família nobre, disse ela, mas está escondendo suas verdadeiras origens de todos. O atendente a incentivou a aprender mais sobre ele e sugeriu que ele participasse da próxima reunião. Ela concordou, e ele também pediu que ela enviasse cavaleiros para investigar a floresta em busca de pistas sobre a aparência do monstro. A cena mudou para 2 guardas da rainha andando com 2 jovens, claramente aproveitando-se delas por dinheiro. As garotas não tinham ideia de que os homens eram soldados, elas pensavam que eram apenas nobres comuns. Enquanto caminhavam, os guardas resmungavam sobre as ordens do herói com expressões claras de ressentimento. Eles o odiavam, não o viam como um verdadeiro nobre e certamente não como alguém digno de liderá-los. Ele era apenas um homem de outro mundo. Eles chegaram a um hotel e exigiram um quarto específico. O recepcionista disse que já estava ocupado e ofereceu outros quartos, mas eles recusaram. Eles até ofereceram pagar o triplo do preço, mas o funcionário recusou firmemente. Eles ficaram agressivos, ameaçando-o com sua autoridade. Sem que eles soubessem, o quarto que exigiram era o que estava ocupado por Ryu, Célia e Aishia. Ryu ouviu os gritos lá fora e, de repente, os guardas invadiram o quarto. Os funcionários do hotel, assustados, correram para se desculpar com Ryu. O Ryu, calmo e frio, virou-se para os guardas e perguntou o que eles queriam e por que toda a agitação. Ao reconhecê-lo, os guardas disseram que estavam entre o grupo que ele uma vez salvou. Quando Ryu aprendeu os nomes deles, descobrimos que eram Stuart e Alfor, seus antigos colegas da academia. Eles imediatamente começaram a zombar dele como costumavam fazer. Ryu respondeu friamente que não se lembrava deles e não queria lembrar. Quando ele perguntou o porquê de estarem ali, um deles disse que queria usar o quarto dele. Apesar disso, Ryu respondeu educadamente: "Eu estava apenas fazendo minha refeição. Se quiser, pode entrar e comer à vontade." Ele se levantou para sair com Célia e Aisha, mas um dos soldados o parou e pediu para ficar para jantar. Ryu respondeu calmamente: "Eu já comi o suficiente." O soldado ficou agitado. "Então você está rejeitando nosso convite?" Ele acusou Ryu de arrogância, chamando-o de plebeu. "Você pode ser habilidoso com a espada, mas ainda é apenas um homem comum." Nesse momento, a equipe do hotel interveio, alertando Ryu que continuar causando problemas com os convidados resultaria em medidas disciplinares. Ryu se preparou para sair novamente, mas o soldado bloqueou seu caminho. "Você não sabe como mostrar respeito adequado aos nobres?" ele zombou. Ryu respondeu com calma: "Infelizmente, nasci um homem comum." Ele acrescentou: "Não gosto de levantar minha mão contra os outros por suas ações, mas ouvi que as leis regionais permitem duelos em certas circunstâncias." Essa frase foi tudo o que bastou para enfurecer o guarda. "Como você se atreve a falar comigo assim?" O soldado avançou, mas Ryu facilmente esquivou o golpe e controlou a situação. De repente, ele desferiu um golpe esmagador que derrubou tanto Stuart quanto Alford no chão. A notícia rapidamente chegou ao assistente da princesa. Ela ficou envergonhada com o que havia acontecido. Isso não era como ela queria que Ryu visse a nobreza. Determinada a consertar a situação, ela decidiu pedir desculpas a Ryu pessoalmente. Ao mesmo tempo, o assessor de Flora resolveu ensinar uma lição aos soldados que eles nunca esqueceriam. Ele os confrontou furiosamente. "Eu nunca esperei nada de bom de vocês dois, mas isso..." Ele os repreendeu severamente. "Sua tolice se tornou meu fardo." Ele anunciou que não teriam uma segunda chance. "A punição será a retirada de seus títulos. Vocês não serão mais nobres." Os soldados protestaram. Foi apenas uma briga com um espadachim. Mas seu pai gritou furiosamente: "Aquele espadachim possui um talento que supera o de vocês. Ele derrotou 3 monstros de uma só vez, com um poder aterrorizante e um domínio perfeito sobre sua espada. Vocês acham que poderiam fazer isso?" Ele então declarou: "Vou dar-lhes uma última chance para restaurar sua reputação. Vocês participarão da investigação da floresta. A própria princesa Flora supervisionará isso. Se vocês provarem seu valor, posso reconsiderar meu apoio. Mas se falharem, serão enviados de volta para Rodania e presos para sempre." No final, eles concordaram, mas ele deixou uma condição clara. Eles devem pedir desculpas ao Ryu I. Embora se sentissem humilhados, não tiveram escolha. Enquanto isso, a princesa estava com Ryu. Ela informou sobre o pedido de desculpas deles e disse que atenderia a qualquer pedido que ele fizesse. Ryu respondeu calmamente: "Aceito o pedido de desculpas deles, e não preciso de nada de ninguém." Mais tarde, ele foi ao palácio onde os 2 soldados chegaram e se curvaram diante dele. Sem hesitar, Ryu aceitou o pedido de desculpas deles. Depois disso, ele se juntou novamente ao herói e ao resto do grupo. A princesa perguntou-lhe sobre o início da sua jornada. Ele contou-lhe que tinha começado aos 11 anos após a morte dos seus pais e agora tinha 16. Nesse momento, o assistente do duque ofereceu-lhe um cargo no palácio que lhe permitiria ascender rapidamente à nobreza, além de um salário generoso, porque a sua força era mais do que merecida. Mas Ryu recusou firmemente. Ele disse que preferia viver livremente segundo seus próprios termos, sem restrições. Ao mesmo tempo, os soldados que haviam lutado com Ryu entraram na floresta conforme a princesa havia solicitado. Eles procuraram qualquer pista que pudesse explicar. O que tinha acontecido? Um deles estava furioso. "Por que sou obrigado a fazer isso?"
Por que tenho que caminhar com soldados inúteis por causa de alguém como Ryu que nem merece isso? Enquanto continuavam caminhando, o capitão os avisou sobre possíveis ataques de monstros. Então, de repente, o assistente do imperador apareceu diante deles. Depois disso, a cena muda para Maharu, que estava parada na praça da vila, encharcada de suor devido ao treino intenso. Ela segurava sua espada com firmeza, concentrando-se em cada golpe. Os garotos e garotas da vila estavam por perto, assistindo com admiração. Eles não conseguiam entender como ela possuía uma determinação tão inabalável ou por que se esforçava tanto. Um deles perguntou: "Por que você está fazendo isso? Por que você treina dia e noite?" Ofegante, Miharu respondeu: "Faço isso para não ser um peso para o Ryu. Ele sempre luta e arrisca sua vida para nos proteger, mas desta vez quero me proteger e protegê-lo também. Eu não quero continuar fraco, sempre esperando que ele me salve." Naquele momento, a cena muda novamente para o assistente do imperador, que estava com frieza nos olhos. Ao lado dele estava Rice, olhando em silêncio sem saber por que tinham vindo a este lugar. Rice deu um sorriso astuto e disse: "Viemos aqui especificamente por você. Sabíamos que você tinha chegado." Ele lentamente sacou sua espada, seus olhos brilhando com ameaça, e ordenou ao assistente do imperador que os eliminasse e encerrasse a história de uma vez por todas. O assistente, no entanto, olhou para eles com desdém. "Estas são apenas crianças", ele pensou. "Eles não têm a menor chance." O líder deles ficou firme, mas o assistente investiu contra eles com velocidade aterrorizante, derrubando-os um após o outro. Soldados caíram diante dele como folhas ao vento, e em questão de momentos apenas corpos fracos e quebrados permaneceram no chão. Então Rice avançou calmamente, anotando os nomes dos soldados caídos. Pela expressão dele, estava claro que isso não era apenas uma emboscada. Algo muito maior estava sendo preparado. Alguns soldados conscientes tentaram fugir, incluindo um guarda nobre. Mas antes que pudessem dar 2 passos, o assistente apareceu bem na frente deles, agarrando-os com uma força esmagadora, sem deixar espaço para fuga. Ao mesmo tempo, Ryu estava se despedindo de Flora após encontrá-la, mas ela o convidou para uma festa de chá. Ele aceitou. A presença dele parecia ter deixado um impacto estranho em Flora, o suficiente para o herói, Sama, perceber. Ele disse a ela: "Desde que Ryu apareceu, seus olhos não saem dele. Você mudou." Ela tentou se justificar, dizendo que estava apenas tentando entender o talento dele para o bem do reino. Então voltamos a Rice, que de repente acorda de um pesadelo horrível. Ele percebe que os soldados que antes estavam com ele agora se transformaram em monstros. Ele assiste apavorado, enquanto um de seus camaradas se transforma em uma besta bem diante dos seus olhos. Um deles diz: "Convertamos todos os seus amigos soldados e você será o próximo. Mas desta vez, você não será como aqueles fantasmas. Você será algo diferente." Eles implantam uma joia estranha em seu corpo, causando-lhe uma dor insuportável enquanto ele começa a se transformar em uma criatura horrenda e aterrorizante. Enquanto isso, o Duque percebe que o grupo de soldados que ele havia enviado não voltou, e não há notícias deles. A preocupação começa a invadir seu coração. Ele decide esperar mais um dia, e se eles não voltarem, ele mesmo irá procurá-los. "Eu estava certo", ele murmura. "Precisamos de alguém mais talentoso para nos ajudar." Ao mesmo tempo, Flora estava perdida em pensamentos, tentando entender seus sentimentos sobre Ryu. Ela estava confusa por como ela tinha agido estranhamente em relação a ele. Então o Duque chegou e a informou sobre o que tinha acontecido. Ele se desculpou dizendo: "Meus soldados se perderam por causa desta missão, mas a princesa admitiu seu erro. Eu deveria ter enviado meus próprios guardas, não os seus. Eles já podem estar mortos." Ela sugeriu enviar um grupo mais forte desta vez. O Duque propôs: "Deveríamos ter Ryu acompanhando-os. Ele pode ser a chave para a vitória e para eliminar os monstros de uma vez por todas." A princesa concordou com a ideia. De volta com Rice, ele agora estava entre monstros. Seu assistente informou que a transformação dos nobres soldados estava completa, e eles começariam seu movimento ao amanhecer. Esta nova criatura era muito mais poderosa do que o resto, altamente habilidosa em combate, e seria uma arma mortal na batalha que se aproximava. Em outro lugar, Aishie acordou Ryu e o informou sobre uma terrível ameaça. Monstros haviam começado a aparecer e tinham sentido a presença deles, mas ainda não tinham localizado onde estavam. Enquanto isso, os monstros estavam se aproximando e os soldados rapidamente soaram as trombetas de alarme para manter as pessoas dentro de suas casas. Celia acordou com o som das sirenes altas e correu em direção ao Ryu. Seu coração estava cheio de preocupação. Ela perguntou o que estava acontecendo e Ryu respondeu calmamente: "Nossa prioridade é reunir informações sobre os monstros atacantes." Celia insistiu em lutar. Ela disse a ele que sabia usar magia bem. Ele concordou e foi avaliar a situação pessoalmente. Lá, ele descobriu que os monstros haviam rompido os portões da cidade e quebrado as defesas ao redor. Apesar de tudo, Ryu ainda acreditava que havia esperança, mas de repente, Aishie voltou e o alertou que outro grupo de monstros estava entrando na cidade por uma direção diferente. Isso significava que a cidade agora estava cercada.
os cidadãos começaram a fugir para o leste, mas isso criou um novo problema. Os monstros já haviam se infiltrado por aquele lado. Naquele momento, os soldados se prepararam para lançar um ataque total, mas a força dos monstros era esmagadora. Eles destruíram os portões principais do palácio e invadiram. Até as criadas começaram a se defender. Era um caos, até que Ryu interveio. Ele atacou um monstro de frente e o derrubou. Em seguida, outro grupo, ele também os derrotou. Todos assistiram maravilhados. Ao mesmo tempo, a princesa estava dirigindo os soldados restantes, tentando segurar as linhas. Uma das guardas informou-a: graças ao Ryu, recuperamos o controle sobre grande parte da batalha. Aliviada, a princesa sentiu-se um pouco mais tranquila. Mas longe de tudo isso, Rice e o assistente do imperador estavam escondidos em um local distante, assistindo a tudo se desenrolar com uma alegria perversa. Eles conseguiram liberar os monstros nas profundezas do reino. Enquanto isso, Ryu continuava a lutar com habilidade incomparável. Até os soldados não conseguiam tirar os olhos dele. Seu poder impressionou a todos, mas no meio da batalha, ele percebeu algo estranho. Um grupo de monstros estava parado, não participando da luta. Ele rapidamente percebeu que eles não eram monstros reais. Eles eram soldados do reino transformados pelas habilidades sombrias de Rice. Ao focar em seus rostos, ele disse para si mesmo: eu lembro de ter lutado contra esses homens antes. Naquela época, eu podia derrubá-los em segundos. Se um deles conseguir entrar na cidade agora, pode causar caos. O objetivo deles não é apenas lutar, é algo completamente diferente. Mas em vez de perder tempo com eles, Ryu decidiu se mover para outra área para continuar lutando e impedir que os monstros avançassem ainda mais. Naquele momento, os monstros soldados começaram a soltar gritos estranhos e assustadores. Os guardas ficaram paralisados, incapazes de entender o que estava acontecendo. De repente, Rice virou-se para o nobre soldado e disse: agora é a sua vez. Vai e ataque-os sozinho. Estamos contando inteiramente com você. De repente, os monstros avançaram como uma tempestade furiosa e atravessaram os soldados sem piedade. A catástrofe piorou quando um monstro enorme apareceu, sacudindo a terra a cada passo que dava. Naquele momento, Arya, a empregada de Flora, decidiu se colocar no caminho do monstro e resistir com toda a força que tinha. Enquanto isso, Ryu notou outro monstro correndo em direção a uma garotinha apavorada que não conseguia se mover. Ele avançou a toda velocidade e cortou a besta ao meio antes que ela a alcançasse, apenas para encontrar outro monstro atrás dele, que ele também eliminou instantaneamente. Logo depois, um guarda confuso se aproximou de Ryu e disse: você é o Ryu, certo? Eu tenho uma mensagem urgente da princesa. Você deve ir ao escritório dela imediatamente. Ao mesmo tempo, o nobre soldado estava ao lado do assistente do imperador, que lhe disse friamente: sua missão começa agora. Ataquem a princesa e o herói, mas não façam mal à princesa. Você me entende? Perto dali, um guarda ouviu a conversa. O assistente o percebeu e ordenou ao nobre soldado que o silenciasse. O soldado obedeceu e o matou instantaneamente. No entanto, o grito agonizante do guarda alcançou aqueles no escritório da princesa, alertando-os de que algo estava errado. De repente, o nobre soldado invadiu o escritório, acompanhado por monstros aterrorizantes que atacaram sem hesitação. O herói reagiu imediatamente, e um dos guardas da rainha avançou para defender. Mas uma besta enorme bloqueou seu caminho e o dominou com facilidade. No instante seguinte, o nobre soldado atingiu o herói com uma força devastadora, nocauteando-o com um único golpe. Todos ficaram chocados, não só por causa do poder e aparência do monstro, mas porque ele falava. Isso nunca tinha acontecido antes. Então a criatura avançou contra o Duque Urvei, seu próprio pai, e desferiu um golpe mortal em seu abdômen. O outro filho do Duque, que estava lutando com outro monstro, não pôde ajudá-lo. A besta continuou seu ataque, então agarrou o Duque e o arremessou em direção ao seu filho paralisado. Com todos os monstros inimigos ocupados na batalha, a princesa viu uma chance de escapar. Ela correu rapidamente, mas assim que saiu do escritório, ficou chocada ao encontrar o assistente do imperador esperando ali. Ele a agarrou e saiu do prédio. Enquanto isso, Ryu estava ao lado da outra princesa, que lhe agradeceu por salvá-la. Mas Aisha a interrompeu, dizendo que ainda havia monstros dentro do prédio. A princesa não podia acreditar. Ela disse que o edifício estava protegido por soldados de elite e que nenhum desses relatórios havia chegado até ela. Mas Ryu e Aisha insistiram, então a princesa aceitou o conselho deles e ordenou que os soldados vasculhassem o local inteiro. Naquele momento, Rice conversou com o assistente do imperador, dizendo-lhe para fugir com a princesa para evitar ser capturado em uma batalha inútil. Ficou claro que o verdadeiro objetivo desde o início era sequestrar a princesa. Em outro lugar, a assistente da Flora estava lutando contra os monstros com todas as técnicas mágicas que conhecia, mas logo percebeu que seus ataques não surtiram efeito. Ela estava à beira do colapso. De repente, o herói despertou. Seus olhos se encheram de fúria e ele se lançou contra os monstros com uma força que ninguém esperava. Ele eliminou-os um após outro, então lançou um ataque elementar de água no nobre soldado, destruindo tudo ao seu redor.
O desastre foi que Ryu e Flora estavam no andar inferior do mesmo prédio. Quando viram a explosão massiva, perceberam que vinha do mesmo cômodo onde o herói e Flora estiveram. No entanto, para choque de todos, o nobre soldado sobreviveu ao ataque do herói. Quando ele se moveu para perseguir os monstros, Rice de repente o atingiu por trás com um golpe poderoso que o nocauteou. Então Rice olhou para o soldado e ordenou que ele fosse para a batalha com os inimigos restantes. Ao sair, Rice desenhou um círculo mágico no chão, convocando onda após onda de monstros aterrorizantes que começaram a atacar os cidadãos. Um grupo de soldados rapidamente os cercou e uma batalha feroz eclodiu nas ruas. Do outro lado, Ryu estava no coração do campo de batalha, rapidamente decapitando monstros em uma velocidade incrível, mas então seus olhos se fixaram em uma cena que o congelou no lugar. Flora havia sido capturada. Ela estava sendo mantida firmemente por um dos inimigos, gritando de dor e medo, chamando o herói e os outros por ajuda. O inimigo levantou sua arma, ameaçando cortar a perna dela se alguém se movesse. Ryu se concentrou no rosto e na voz do inimigo. Quando ele juntou os detalhes, ficou chocado. Era o mesmo homem que tinha caçado Dima, o mesmo homem que tinha matado sua mãe. Seu coração queimava de vingança. Mas Aishia veio até ele e disse: "Você deve ir atrás do sequestrador. Eu cuido dos monstros." Ela usou sua magia para erguer uma barreira massiva para impedir que as bestas alcançassem os cidadãos. Ryu aceitou as palavras dela. Antes de sair, olhou para Flora e fez um juramento na frente de todos: "Eu vou te salvar, não importa o que aconteça." Então ele correu atrás do inimigo. Enquanto isso, os outros não conseguiam entender por que o número de monstros ainda estava aumentando. Aishia continuou sua tarefa, erguendo barreiras para proteger as pessoas. A princesa ficou impressionada com o imenso poder mágico de Aishia. Parecia que ela vinha de outro mundo, mas Celia se aproximou dela e explicou que Aishia possuía a mesma força mágica misteriosa que Ryu. De fato, Aishia começou a liberar seu poder aterrorizante contra os monstros. Ela os atacou com magia implacável, mas logo eles a cercaram por todos os lados. Nesse momento, o nobre soldado voltou, indo direto para o grupo de Ryu. Estava claro que ele pretendia eliminá-los, especialmente Aishia. Assim que ouviram sua voz, todos ficaram surpresos. Suas palavras revelaram algo misterioso, mas antes que pudessem entender o significado, um dos monstros quebrou a barreira mágica que protegia a princesa. Ela rapidamente construiu um escudo de pedra mais forte para proteger todos. Enquanto isso, Aishia enfrentou o nobre soldado que atacou com uma enxurrada de golpes poderosos. Ela desviou de cada golpe com uma finesse incrível e, no momento crítico, desferiu um único golpe decisivo, decapitando-o e terminando-o em uma poça de sangue. Naquela época, Ryu estava voando pelo céu usando seus poderes mágicos, tendo rastreado com sucesso o rastro do assassino. Ele chegou ao local do assassino e o encontrou ali com Flora. O assassino ficou completamente chocado. Ninguém tinha conseguido segui-lo tão precisamente antes. Enquanto isso, Miharu estava tendo um sonho estranho. Ela viu um homem parado diante dela, segurando sua espada e irradiando uma raiva aterrorizante. Ela também viu a mãe do Ryu deitada em uma poça de sangue, com uma criança pequena que se parecia com o Ryu ao lado dela. Sobre o corpo sem vida dela estava o próprio assassino. Então Ryu apareceu no sonho, sacou sua espada e cortou a cabeça do assassino. Miharu acordou abalada, sentindo que isso não era apenas um pesadelo aleatório. Estava profundamente conectado ao que realmente estava acontecendo. Voltando a Ryu, parado diante do assistente do imperador, que não era outro senão o assassino de sua mãe. Ryu pediu que ele se identificasse antes de sacar sua espada como se estivesse pronto para matar Flora. Mas o olhar frio e indiferente de Ryu deixou claro que ele não veio para proteger Flora. Ele veio por uma única razão: vingança. O assassino entendeu isso, descobriu o rosto e perguntou se Ryu havia o procurado por todo esse tempo. Ryu respondeu incisivamente: "Sim. Você é meu alvo verdadeiro desde o início da minha jornada." O assassino atacou com toda a sua força, mas Ryu bloqueou os golpes facilmente, sem hesitar. Chocado com a força e velocidade de Ryu, o assassino sacou uma espada enorme, mas mesmo assim, Ryu a manuseou com a mesma facilidade. Ficou claro que Ryu não queria Flora envolvida na luta. Seu foco estava apenas no homem que destruiu sua família. Enquanto isso, o grupo do Ryu ainda estava lutando contra os monstros, mas Celia percebeu algo estranho. Todos os monstros pareciam focar nela especificamente, como se alguém a tivesse marcado. De volta com Ryu, ele perguntou ao assassino por que ele nutria tanto ódio. O assassino disse que contaria tudo se ele garantisse que a princesa ficasse fora da luta. Ryu concordou e o assassino começou sua confissão. 10 anos atrás, eu era amigo do seu pai, mas eu o traí e o matei. Quando tentei matar você, sua mãe interveio, então eu a matei também. Joguei o corpo dela no lixo depois de forçá-la a beber algo que a enfraqueceu completamente. Quando estava prestes a te matar, ela implorou para que eu te poupasse, e eu poupei. Eu tinha certeza de que um dia você voltaria para vingar eles, e aqui está você. Embora eu deva dizer, a cor do seu cabelo mudou. Uma onda de tristeza e amargura atingiu Ryu ao se lembrar de seu passado doloroso. Ainda assim, ele não desabou. Ele havia suportado muito para cair agora.
Naquele momento, Flora percebeu que Rio era o mesmo garoto da academia, apesar de sua aparência ter mudado. Ela ficou chocada, mas no fundo estava alegre por finalmente compreender a verdade. De repente, Rio explodiu de fúria e cortou o braço do assassino. O assassino entrou em pânico e tentou fugir, mas Rio o perseguiu a uma velocidade incrível e o atingiu novamente. Mesmo assim, o assassino escapou mais uma vez, enfurecido. Rio derrubou todas as árvores da floresta para ganhar visibilidade e acabou encontrando-o novamente. Ele lançou um ataque fulminante que sobrecarregou o assassino, que percebeu que estava completamente superado. Quando o assassino tentou se curar, Rio queimou seu braço e destruiu um de seus olhos. Ele o perfurou com sua espada, mas não o matou. Em vez disso, ele deixou a espada dentro dele, liberando chamas que o queimaram por dentro. Em um ato final de desespero, o assassino tentou atacar Flora, mas Rio a protegeu instantaneamente. Foi quando Rice apareceu e levou o assassino embora, dizendo a Rio: "Voltaremos para você quando estivermos prontos para enfrentar seu poder." Enquanto desapareciam, Rio ouviu o assassino gritar o nome de Rice. Antes de sumirem, deixaram um dragão enorme que soltou um sopro de fogo aterrorizante. Até Célia e Aishia de longe sentiram seu poder. Mas o assassino sabia que Rio sobreviveria, e de fato Rio derrotou o dragão com toda a sua força. Após a batalha, Flora correu até ele e disse: "Eu sabia. Você é o Rio. Tinha certeza desde o começo." Mas Rio, frio e distante, respondeu: "Esqueça qualquer um chamado Rio. Haja como se você nunca o tivesse conhecido." As palavras dele feriram profundamente Flora, que se afastou de coração partido. Enquanto isso, a princesa agradeceu a Aishia e Célia por tudo que elas haviam feito. Ela disse que sem a ajuda delas, nunca teria chegado tão longe. Eles começaram a tratar os feridos. Descobriu-se que o Duque Urfi estava gravemente ferido, então Célia usou sua magia de cura para salvá-lo. Quando o Duque soube que Flora havia sido sequestrada, ele ficou profundamente preocupado. Ninguém sabia o que havia acontecido com ela. A empregada de Flora se culpava por encorajá-la a fugir, e os outros tentaram consolá-la. Mais tarde, Rio trouxe Flora de volta para casa e tranquilizou sua família. Ele lhes contou que o sequestrador havia escapado, mas também revelou algo chocante, que conhecia o homem há muito tempo e que o sequestrador estava diretamente ligado ao seu passado sombrio. Era claro que isso era profundamente doloroso para Rio. Enquanto isso, após muitas tentativas fracassadas de curar o assassino, Rice disse: "Não temos escolha, a não ser usar a pedra." Ele a cravou no corpo do assassino e o advertiu: "Se algum dia você encontrar aquele garoto novamente, nem pense em lutar com ele. Ele é muito mais forte que você." Rio mais tarde se encontrou com Aishia e Célia e contou a elas tudo o que havia acontecido. Ele explicou que o sequestrador era o mesmo homem que matou seus pais. Célia olhou para ele com simpatia, colocou a mão em seu ombro e prometeu: "Sempre estarei ao seu lado, não importa o que aconteça." Rio então se sentou com o Duque, que revelou outro segredo. O assassino havia sido candidato a se tornar a Espada Real, mas em vez disso tornou-se a Espada Imperial. O motivo pelo qual ele nunca foi nomeado no reino foi por causa de um desastre envolvendo uma família nobre. Desde aquele dia, ele nutria um profundo ódio pela rainha, e foi isso que levou ao sequestro de Flora. O Duque acrescentou que outra pessoa estava ajudando o assassino, mas ninguém sabia quem. Era alguém cujo rosto estava sempre coberto. Ele sugeriu que poderia ser Rice. O Duque ofereceu dar a Rio qualquer coisa que ele quisesse como compensação: riqueza, terras, qualquer coisa. Mas Rio simplesmente respondeu: "Não quero nada além de comparecer à cerimônia de boas-vindas do herói." O Duque concordou, mas Rio tomou outra decisão. Ele deixaria o reino até o dia da cerimônia, com medo de que sua verdadeira identidade pudesse ser revelada. Rio voltou à Vila dos Espíritos, onde Latina o recebeu com alegria, seu sorriso nunca desaparecendo. Toda a vila ficou emocionada ao vê-lo novamente. Eles começaram a compartilhar histórias de suas conquistas durante sua ausência, mas Rio tinha notícias ainda maiores. Ele havia encontrado a localização de seus amigos desaparecidos. Eles foram convocados como heróis para cumprir uma profecia e apareceriam na próxima cerimônia. É quando todos se reuniriam novamente, mas a dúvida permanece: será que Rio conseguirá levar Miharu e os outros de volta ao mundo deles? E ele continuará perseguindo o homem que assassinou sua mãe até o fim? Descobriremos na terceira temporada. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima! Após a batalha, Flora correu até ele e disse: "Eu sabia. Você é o Rio. Eu tinha certeza desde o começo." Mas Rio, frio e distante, respondeu: "Esqueça qualquer um chamado Rio. Haja como se você nunca o tivesse conhecido." As palavras dele feriram profundamente Flora, que virou-se de coração partido. Enquanto isso, a princesa agradeceu a Aishia e Célia por tudo que haviam feito. Ela disse que sem a ajuda delas, nunca teria chegado tão longe. Elas começaram a tratar os feridos. Descobriu-se que o Duque Urfi estava gravemente ferido, então Célia usou sua magia de cura para salvá-lo. Quando o Duque soube que Flora havia sido sequestrada, ficou profundamente preocupado. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. A empregada de Flora se culpava por encorajá-la a fugir e os outros tentavam confortá-la. Depois, Rio levou Flora de volta para a casa dela e tranquilizou a família dela. Ele contou que o sequestrador havia escapado, mas também revelou algo chocante, que ele conhecia o homem há muito tempo
e que o sequestrador estava diretamente ligado ao seu passado sombrio. Ficou claro que isso era profundamente doloroso para Ryo. Enquanto isso, após muitas tentativas falhas de curar o assassino, Rice disse: "Não temos escolha a não ser usar a pedra." Ele a mergulhou no corpo do assassino e o alertou: "Se você voltar a ver aquele garoto, nem pense em lutar com ele. Ele é muito mais forte que você." Ryo mais tarde se encontrou com Ashia e Celia e contou a elas tudo o que havia acontecido. Ele explicou que o sequestrador era o mesmo homem que matou seus pais. Celia olhou para ele com simpatia, colocou a mão no ombro dele e prometeu: "Sempre estarei ao seu lado, não importa o que aconteça." Ryo então se sentou com o Duque, que revelou outro segredo. O assassino já foi candidato a se tornar a Espada Real, mas em vez disso tornou-se a Espada Imperial. A razão pela qual ele nunca foi nomeado no reino foi por causa de um desastre envolvendo uma família nobre. Desde aquele dia, ele nutria um ódio profundo pela rainha, e foi isso que levou ao sequestro de Flora. O Duque acrescentou que alguém estava ajudando o assassino, mas ninguém sabia quem. Era alguém cujo rosto estava sempre coberto. Ele sugeriu que poderia ser Rice. O Duque ofereceu dar a Ryo qualquer coisa que ele quisesse como compensação. Riqueza, terras, qualquer coisa. Mas Ryo simplesmente respondeu: "Não quero nada, exceto participar da cerimônia de boas-vindas ao herói." O Duque concordou, mas Ryo tomou outra decisão. Ele deixaria o reino até o dia da cerimônia, com medo de que sua verdadeira identidade pudesse ser revelada. Ryo retornou à Vila do Espírito, onde Latina o recebeu com alegria, seu sorriso nunca desaparecendo. Toda a vila ficou empolgada ao vê-lo novamente. Começaram a compartilhar histórias de suas conquistas durante sua ausência, mas Ryo tinha notícias maiores. Ele havia encontrado a localização de seus amigos desaparecidos. Eles foram convocados como heróis para cumprir uma profecia e apareceriam na cerimônia que se aproximava. É quando todos estariam reunidos novamente. Mas a pergunta permanece: Ryo conseguirá trazer Miharu e os outros de volta ao seu mundo? E ele continuará sua busca pelo homem que assassinou sua mãe até o fim? Descobriremos na terceira temporada.